Bom dia, família, graça e paz. Bonjour famille, grâce et paix. Espero que vocês estejam bem. J'espère que vous allez bien. Se não estiver bem, Si vous n'allez pas bien, você está no lugar onde Deus pode te deixar bem. vous êtes dans l'endroit où Dieu peut vous faire aller bien. Quero compartilhar com vocês um texto J'aimerais partager avec vous un texte que Deus me deu hoje pela manhã. que Dieu m'a donné aujourd'hui, ce matin. Está em Mateus, Il est en Matthieu, capítulo 5. chapitre 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au 12. Se você tem uma Bíblia, se acompanha aí na sua Bíblia, senão você pode acompanhar no telão. Si vous avez une Bible, suivez sur vos Bibles. Et sinon, nous avons sur les écrans. Vamos lá. Diz assim o texto: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. Diga comigo assim, seus discípulos. Importante você repetir isso, tá bom? Repita de novo, os seus discípulos. Répète avec moi, ses disciples. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres, ou melhor, os humildes de espíritos, talvez na sua versão está pobre, mas é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Feche seus olhos, se você puder, curva a tua cabeça. Ferme tes yeux et si tu peux, baisse ta tête. Vamos orar a Deus. Nous Pai, allons prier l'Éternel. Père, nós te louvamos e te agradecemos pela alegria de podermos desfrutar deste dia. nous te louons et te remercions pour la joie de pouvoir profiter de ce jour. Desfrutar desse dia significa graça. Goûter et profiter de ce jour, ça s'appelle la grâce. A tua bondade, Ta bonté, o teu amor ton amour, é que tem sustentado a nossa existência nesse lugar. c'est ce qui maintient notre existence ici. Não há nada em nós Il n'y a rien en nous, que podemos fazer rien que nous puissions faire, que poderia agregar mais um segundo em nossas qui vidas. pourrait ajouter encore une seconde dans nos vies. O teu amor e a tua graça Ton amour et ta grâce, é que nos mantém vivos, c'est ce qui nous maintient en vie. é que mantém a nossa C'est existência. ce qui maintient notre existence. Obrigado, Pai, Merci Père, por nos dar a oportunidade pour nous donner l'opportunité de podermos ouvir a tua palavra. de pouvoir entendre ta parole. Que tua palavra seja a verdade que precisamos ouvir Que ta parole puisse être la vérité que nous avons besoin d'écouter. para verdadeiramente Pour véritablement, não somente carregarmos um título como cristão, pas seulement porter un titre comme chrétien, mas que tenhamos uma vida de cristão. mais que nous ayons véritablement une vie de chrétien. Que teu Espírito ministre em nosso coração. Que ton esprit ministre dans nos cœurs. Que ele possa ministrar em nossa mente. Qu'il puisse ministrer dans nos pensées.
E que traga em nós, Pai, verdadeiramente a transformação que o Senhor espera de cada um de nós. Et qui puisse apporter véritablement, Seigneur, la transformation que tu attends de nous. Nós queremos ser gente como gente deve ser. Nous voulons être des personnes comme les personnes doivent être. Foi por isso que Cristo ficou aqui durante 33 Et anos. c'est pour cela que Jésus est venu ici durant 33 ans. Não foi somente para nos salvar, C'était pas seulement pour nous sauver, porque a obra da salvação demorou 3 horas na cruz. parce que l'œuvre du salut a duré 3 heures sur la Ele croix. precisava só de 3 horas, Il avait besoin que de 3 heures. mas ele escolheu ficar 33 anos, Mais il a décidé de rester 33 ans ici. nos ensinando a ser gente como gente deve ser. Pour nous enseigner à être des personnes comme des personnes doivent être. Por isso, Pai, eu quero te pedir em nome do teu Filho Jesus Cristo, Et c'est pour cela, Père, que je te demande dans le nom de ton o Fils autor, Jésus-Christ, o autor e consumador da nossa fé, l'auteur et le consommateur de notre o foi, princípio e o fim, le commencement et la fin, aquele que nos ensina celui qui nous enseigne a verdadeiramente ser filhos à être véritablement des enfants, des que fils agradam o Pai. en qui le Père a plaisir. Que Ele possa nesta manhã, Qu'il puisse ce matin, por meio do teu Santo Espírito, par le biais de ton Saint-Esprit, comunicar a sua verdadeira palavra aos nossos corações. communiquer ta véritable parole dans nos cœurs. E é em nome de Jesus Et c'est dans le nom de Jésus que nós oramos. que nous prions. E é com a ajuda do Espírito Santo Et c'est avec l'aide de ton que Saint-Esprit nós contamos nesta manhã que nous comptons ce matin. para que a tua palavra, ó Pai, Pour que ta parole, Père, traga o efeito verdadeiro, amène le véritable effet, real le réel, e a mudança que tanto nós esperamos. et le changement que nous attendons. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Amém. E amém. Et Amen. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto de ministrar, embora eu não ministro muito ele. Ce texte, c'est l'un des textes que j'aime le plus ministrer, même si je le ministre pas souvent. Porque é um texto que verdadeiramente nos ensina muitas coisas. Parce que ce texte, il nous enseigne véritablement beaucoup de choses. E eu gosto desse texto porque é um texto bem específico para um público específico. Et j'aime ce texte parce qu'il est très spécifique pour un public spécifique. Não era Jesus falando com a multidão. C'était pas Jésus qui parlait avec la multitude. Era Jesus falando com seus discípulos. C'était Jésus qui parlait avec ses disciples. E talvez isso é o que vai nos trazer um entendimento muito poderoso. Et peut-être que c'est ça qui va nous ramener une compréhension très puissante. Há um público Il y a un public e há um local. et il y a un endroit. O local é o monte. L'endroit, c'est E la o, montagne. e o público é os seus discípulos. Et le public, c'est ses disciples. Nós lemos aqui. Nous avons lu ici Jesus viu uma multidão. que Jésus, il a vu une multitude. Mas Une Jesus foule. não queria falar com a multidão. Jesus queria falar com os seus discípulos. Mais Jésus ne voulait pas parler avec la foule, il voulait parler avec ses disciples. E a Bíblia diz que Jesus sobe para o monte Et la Bible nous dit que Jésus, il monte sur la montagne para falar a sós com seus discípulos. pour parler seulement avec ses disciples. Então eu entendo uma coisa aqui. Alors comprends quelque chose ici. Jesus tinha um lugar para falar com seus discípulos. Jésus, il avait un endroit où il parlait avec ses disciples. E ele tinha um outro lugar para falar com a multidão. Et il avait un autre endroit pour parler avec la foule. Na maioria das vezes, quando ele ia falar com a multidão, ele entrava num barco e ia para frente do para dentro do mar. La plupart du temps qu'il parlait avec la foule, il allait sur un bateau et il allait au milieu de la mer. E em cima do barco, Et sur le bateau, virado para a praia, en direction de la plage, ele falava com a multidão. il parlait avec la foule. Jesus foi o primeiro a entender como o som se propaga. Jésus a été le premier à comprendre comment le son il se propage. Jesus ele sempre ia falar com a multidão como o vento estava o mar alto, o vento vindo do mar para a praia. Jésus il parlait tout le temps avec la foule lorsque le vent il venait de la plage jusqu'à la mer. Não tinha microfone. Il n'y avait pas de microphone. Como Jesus falaria com uma multidão de pessoas sem microfone? Et comment Jésus il pourrait parler avec une foule de personnes sans microphone? Ele usou a natureza. Il a utilisé la nature. Então ele pega o vento que vem do mar, que soprava para a praia. Donc il prend le vent qui vient de la mer, qui soufflait sur la plage. E quando ele falava, Et lorsqu'il parlait, o vento levava a voz dele e todos ouviam. le vent amenait sa voix et tout le monde entendait. Porque palavras são ventos. Parce que les paroles, c'est comme le vent. É por isso que uma pessoa que não tem pulmão não pode falar. Et c'est pour ça qu'une personne qui n'a pas de poumon, elle peut pas parler. É por isso que precisa de muitos anjos para falar uma Et frase. c'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup d'anges pour dire une seule phrase. Porque eles não têm pulmão. Parce qu'ils n'ont pas de poumon. Agora preste atenção. Et maintenant, prête attention.
Jesus não está no mar, Jésus n'est pas sur la mer, Jesus está na montanha. Jésus est sur la montagne. E naquele momento ele quer falar especificamente com os seus discípulos. Et à ce moment-là, il veut parler avec ses disciples. Preste atenção no algo. Alors prête attention à quelque Os chose. discípulos se aproximam de Jesus e sentam aos pés de Jesus. Les disciples, ils s'approchent de Jésus et ils s'assoient à ses pieds. Essa era a cultura judaica. Et ça, c'est la culture Que todos os judaïque. discípulos sentavam aos pés do seu mestre. Que tous les disciples s'asseyaient aux pieds de leur maître. É por isso que fala que Paulo aprendeu nos pés de Gamaliel. Et c'est pour ça que la parole dit que Paul, il apprenait aux pieds de Gamaliel. Quando Gamaliel começava a ensinar, Quand Gamaliel il commence à enseigner, é lógico que você hoje está num contexto que existe cadeira, né? c'est logique, aujourd'hui on est dans un contexte où il y a des chaises. Naquele tempo não tinha cadeira. Mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. Se sentava no chão, On s'asseyait par terre, aos pés do seu mestre, aux pieds de notre maître, ao redor do seu mestre. autour de notre maître. Por isso que veio a expressão Et c'est pour ça qu'il y a eu l'expression que Paulo sentou aos pés de Gamaliel. que Paul il s'est assis aux pieds de Gamaliel. Os discípulos estavam nessa condição agora, Les disciples, ils étaient dans cette condition maintenant, aos pés de Jesus. aux pieds de Jésus. O que é interessante e me faz me lembrar Et ce qui est intéressant et qui me fait me rappeler que uma mulher, ela quebrou um mito. qu'une femme a brisé ce mythe. Porque só os homens podiam sentar aos pés. Parce qu'il n'y avait que les hommes qui pouvaient s'asseoir aux pieds. Só os homens poderiam ter o direito de sentar aos pés dos seus mestres. Il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de s'asseoir aux pieds de leur maître. Mas uma mulher, Mais une femme, dia Jesus vai na casa delas, un jour Jésus va dans leur maison, Marta e Maria. Marthe et Marie. E elas estavam preparando alguma refeição para Jesus. Et elles étaient en train de préparer de la nourriture pour Jésus E seus discípulos. et ses disciples. Mas os seus discípulos estavam aos pés de Jesus. Mais ses disciples étaient aux pieds de Jésus. Jesus estava conversando com eles. Jésus était en train de les parler. Maria larga tudo para ficar aos pés de Jesus. Marie, elle abandonne tout pour rester aux pieds de Jésus. Marta fica inconformada e chama a atenção de Jesus para isso. Marthe, elle est inconformée par cette situation et elle interpelle Jésus. Jesus, tu não se importa em ver eu aqui trabalhando, minha irmã aos seus pés? Mais Jésus, ça te dérange pas de me voir travailler et ma sœur qui est là à tes pieds? Na verdade, há muitas verdades que nós podemos tirar aí. En vérité, il y a beaucoup de vérités qu'on peut voir ici. Mas uma verdade que Marta queria falar para Jesus, Mais l'une des vérités que Marthe, elle voulait dire à Jésus, na verdade, ela queria poupar Jesus de um vexame en vérité, elle voulait épargner Jésus d'une honte e a sua irmã de uma vergonha. et sa sœur d'une honte. Porque aquilo não poderia ser para uma mulher. Parce que une femme ne pouvait pas faire ça. Mas Jesus estava quebrando todos os paradigmas antigos. Mais Jésus, il était en train de briser tous les paradigmes anciens. Jesus estava quebrando tudo aquilo que afastava as pessoas dele. Jésus, il était en train de briser tout ce qui éloignait les personnes de lui. Não existe mulher e homem, existe discípulos. Il n'existe pas de hommes et femmes, c'est les E disciples. quando ele permite aquilo, Et lorsqu'il permet ça, ele estava trazendo novo tempo para a il história. était en train d'apporter un nouveau temps à l'histoire. Tanto os homens como as mulheres podiam sentar aos pés dele para ouvir o que eles tinham para dizer. Tant les hommes comme les femmes pouvaient s'asseoir à ses pieds pour entendre ce qu'il avait à dire. Nenhuma mulher poderia dizer mais: Aucune femme ne pouvait dire eu maintenant, estou para trás. je suis derrière. Agora elas não podem dizer mais: Maintenant, elles ne peuvent plus le dire. eu posso também estar no mesmo nível que o meu marido. Je peux aussi être dans le même niveau que mon mari. A mulher não foi para estar longe, distante do nível do seu marido. La femme n'a pas été faite pour être éloignée du niveau de son mari. Ela tem que estar no mesmo nível. Elle doit être au même niveau. Há mulheres hoje, nos dias de Il y a hoje, des femmes aujourd'hui, de nos não, jours. meu marido ele pode ser um cara muito bom, com um bom relacionamento com Deus. Ah, mon mari, il peut être un homme de Dieu qui a une très bonne relation avec lui. E eu não preciso mais. Et moi, j'ai plus besoin. E eu quero te dizer, você precisa. Et j'aimerais te dire que oui, tu en as besoin. Ao momento que ele sobe, Il y a au moment où il monte, você deve subir com tu ele. dois monter avec lui. Porque Deus nivelou para que todos pudessem ter acesso. Parce que Dieu, il a tout remis à niveau pour que tout le monde Isso não puisse estava no avoir contexto accès. do que eu ia dizer, mas talvez Deus esteja querendo falar algo conosco. C'était pas dans le contexte de ce que je voulais dire, mais Dieu, il veut nous dire quelque chose. Deus quer que você suba ao mesmo nível. Dieu, il veut que tu montes au même niveau. Mas voltando aqui ao texto, Mais si on revient au texte,
Jesus começa a dizer as suas bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças. Jésus, il commence à dire les bonnes nouvelles. E ele vai começar a dizer algo começando aos humildes de espírito. Et il va commencer à parler des pauvres en esprit, humbles de Diga comigo, humilde de espírito. Dis avec moi, humble d'esprit. Quando a gente fala humilde de espírito, Lorsque l'on dit quelqu'un est humble d'esprit, a gente pode imaginar tantas coisas. on peut imaginer tant de choses. Tantas coisas que vêm na nossa Il mente. y a tant de choses qui viennent dans nos pensées. Mas eu quero verdadeiramente te trazer o entendimento e a consciência do que é ser humilde de espírito. Mais j'aimerais véritablement te ramener la compréhension et la connaissance de ce qu'est être humble d'esprit. Quando a palavra diz ser humilde de espírito, Quand la parole, elle dit être humble d'esprit, ele está tentando nos trazer um entendimento elle essaie de nous apporter la compréhension de dependência. de dépendance. Toda pessoa Toute personne que não acha que depende de Deus, qui ne pense pas qu'elle dépend de Dieu, ela é soberba elle est orgueilleuse e não humilde. et pas humble. A humildade me faz entender Lorsque je suis humble, je comprends que eu dependo de Deus. que je dépends de Dieu. Se a gente for perguntar agora Si on demande maintenant para algumas pessoas, à certaines personnes, aliás, poderia eu dizer, et je pourrais même dire todas as pessoas no mundo precisam de Deus. que toutes les personnes du monde ont besoin de Dieu. Vou repetir. Todas as pessoas do mundo precisam de Je Deus. vais répéter, toutes les personnes dans ce monde ont besoin de Dieu. Mas nem todas as pessoas sabem que precisa de Deus. Mais il n'y a pas toutes les personnes qui savent qu'elles ont besoin de São Dieu. outra coisa, é outra coisa Et diferente. c'est quelque chose de totalement différent. Todas as pessoas precisam de Deus, Tout le monde a besoin de Dieu, mas nem todas as pessoas sabem que precisam de Deus. mais il n'y a pas tout le monde qui sait qu'il a besoin de Dieu. Mas há algumas pessoas que sabem que precisam de Deus. Mais il y a certaines personnes qui savent qu'elles ont besoin de Dieu. Mas nem todas Mais il n'y en a et pas tout le monde se colocam na dependência de Deus. se met dans la dépendance de Dieu. Então a gente tem três públicos: Alors on a trois publics. que todos sabem que precisa de Deus, Ceux que tout le monde sait qu'il a besoin de Dieu, aqueles que sabem que todos precisam de Deus, ceux qui savent que tout le monde a besoin de Dieu, aqueles que sabem que ele precisa de Deus ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu, e aqueles que verdadeiramente dependem de Deus. et ceux qui dépendent véritablement de Dieu. Há pessoas que não sabem, mas ela depende de Deus. Il y a des personnes qui ne savent pas, mais elles dépendent de Dieu. Elas não sabem, Mais elles ne savent pas, mas elas dependem de Deus. mais elles dépendent de Dieu. Há outras que sabem que dependem de Il y a Deus. d'autres personnes qui savent qu'elles dépendent de Dieu. E há outras que dependem de Deus. Et d'autres qui dépendent de Dieu. Porque o fato de eu saber que eu dependa de Deus Parce que le fait de savoir que je dépends de Dieu não significa que eu estou vivendo na dependência de Deus. ne signifie pas que je suis en train de vivre dans la dépendance de Dieu. Eu simplesmente posso saber disso. Je peux simplement le savoir. Mas o meu comportamento e a minha atitude Mais mon comportement et mon attitude não mostra que eu dependo de Deus. ne montrent pas que je dépends de Dieu. Porque eu mesmo, Parce que moi-même, na maioria das vezes, dans la plupart du temps, resolvo as coisas segundo a minha vontade, conforme eu penso. je résous les choses selon ma volonté, selon comment je pense. Eu dou os jeitinhos que eu preciso para minha vida. C'est moi qui trouve les moyens dans ma vie. Mesmo sabendo Même en sachant que eu dependo de Deus. que j'ai besoin de Dieu et que Eu je dou dépends os de lui. certos jeitinhos que eu preciso para minha vida. J'essaie de faire en sorte de résoudre les choses. Eu dans não ma vie. espero Deus fazer alguma coisa. Et j'attends pas que Dieu il fasse quelque Eu chose. vou e faço na frente dele. J'y vais et je fais devant lui. E ainda tenho coragem de falar, Senhor, eu tô fazendo. Et j'ai encore le courage de dire Seigneur, je suis en train de faire. Ih, Espírito Santo, não tem ninguém aqui mais. Ah, Saint-Esprit, il n'y a plus personne ici. Uma pessoa que não depende de Deus não é humilde de espírito. Une personne qui ne dépend pas de Dieu n'est pas humble d'esprit. O segredo de Deus, saber que eu sou humilde de espírito, é a dependência dele. Le secret de Dieu, de savoir que je suis humble d'esprit, c'est savoir que je suis dans sa dépendance. Quando nós estamos passando por momentos da nossa vida, Et lorsque nous passons par des moments dans nos vies onde nós deveríamos depender e esperar Deus agir, où nous devrions dépendre et attendre que Dieu agisse, e a gente age na frente de Deus, et on agit avant lui, a gente deixou de ser humilde de espírito. nous ne sommes pas humbles d'esprit. Porque todos aqueles que verdadeiramente é humilde de espírito, Parce que véritablement, tous ceux qui sont humbles d'esprit, ele sabe, ils savent.
mas ele também deixa mais il laisse aussi Deus fazer por ele. que Dieu fasse pour eux. Toda pessoa que não é humilde de espírito, Toute personne qui n'est pas humble d'esprit, ela vai deixar o seu propósito elle va laisser son but para qualquer tipo de proposta. pour toute autre proposition. Eu vou repetir. Je vais répéter. Toda pessoa que não é humilde de espírito, Toute personne qui n'est pas humble d'esprit, ela vai deixar o propósito elle va laisser son but por propostas, pour des propositions. porque ela quer uma proposta. Parce qu'elle veut des A propositions. proposta é o teu jeito. Les propositions, c'est ta méthode. O propósito é o jeito de Deus. Et le but, c'est la méthode de Dieu. Eu vou repetir. Je vais A répéter. proposta é o meu e o teu jeito. La proposition, c'est ma méthode et ta méthode. Mas o propósito é o jeito de Deus. Mais le but, c'est la méthode de Dieu. Quando eu entendo isso, Et quand je comprends ça, não importa a circunstância que eu esteja vivendo, peu importe les circonstances que je vis, não importa as ameaças que eu estou sofrendo, peu importe les menaces que je subis, não importa os medos que estão tentando me amedrontar, peu importe les peurs qui essayent de me tourmenter, eu vou esperar em Deus. je vais attendre en Dieu. Eu vou confiar em Deus. Je vais avoir confiance en Dieu. Eu vou acreditar em Deus. Je vais croire en Dieu. Porque na verdade a minha mente já está condicionada Parce qu'en vérité, ma pensée Et- est déjà conditionnée em depender dele. pour dépendre de lui. Ai, Deus, Ah Dieu, precisa ter muita graça para isso. il est nécessaire d'avoir beaucoup de grâce pour ça. E eu vou dizer é verdade, Et je vais vous dire la vérité. mas seja humilde, Mais sois humble. porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste o soberbo. Parce que Dieu, il donne la grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Deus não te dá graça para você ser humilde. Dieu, il ne te donne pas la grâce pour que tu sois humble. Você tem a graça porque você foi humilde. Tu as la grâce parce que tu as été humble. Eu vou repetir. Je vais répéter. Deus não vai te dar graça para você ser humilde. Dieu, il ne va pas te donner la grâce pour que tu sois Você humble. teve acesso à graça porque você foi humilde. Tu as eu l'accès à la grâce parce que tu as été Porque o humble. soberbo Parce que les orgueilleux, nunca reconhecerá ils ne reconnaîtront o que jamais Deus fez, ce que Dieu a o fait, que Deus está ce fazendo que Dieu est en train e de o que o faire, Deus há de fazer et por ce mim e por que Dieu você. fera pour toi et moi. Mas o humilde, Mais l'humble, ele sabe que Deus já fez, il sait que Dieu, il a o que déjà Deus fait, está fazendo qu'il est en train de e faire, ainda o que está por vir, porque Deus ainda fará. et encore ce qui va arriver parce que Dieu, il va encore faire. Humilde Humble de espírito. d'esprit. E Jesus falou assim que todo humilde de espírito Et Jésus, il dit que tout humble d'esprit tem uma recompensa, a une récompense. porque deles Parce que c'est à eux é o reino dos céus. qu'appartient le règne des cieux. Uau! Waouh! Tudo que Jesus vai me ensinar nas bem-aventuranças, Tout ce que Jésus va m'enseigner dans les bonnes nouvelles, todo comportamento que ele me ensinará ton comportement qui va m'enseigner, terá uma recompensa. il y aura une récompense. Presta atenção. Prêtez attention. Ele dá o reino de Deus Il donne le règne de Dieu para os humildes. pour les humbles. Por quê? Pourquoi? Porque eu já disse para você. Parce que je vous ai déjà dit. Porque o reino de Deus Parce que le royaume de é a Dieu, graça de Deus. c'est la grâce de Dieu. E a graça de Deus Et la grâce de Dieu, é só para os humildes. c'est seulement pour les humbles. Não é eu que estou dizendo, olha o que a Bíblia diz. C'est pas moi qui le dis. Regarde ce que la Bible nous dit. Bem-aventurados Heureux os humildes de espírito, les humbles en esprit, porque deles car le royaume, não diz será, il dit pas qu'il sera, ele disse é il dit qu'il est. o reino dos céus. Car le royaume des cieux est à eux. E ele chega depois, mais para frente, e diz assim: Et un peu plus après, il dit cela. bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Heureux les affligés, car ils seront consolés. É lógico que quando nós estamos olhando para esse texto, é natural que a gente está falando alguém que está chorando para poder passar luta. C'est logique que quand on lit ce texte, on dit ah bah quelqu'un qui est affligé, qui pleure, c'est parce qu'il est dans une épreuve. É o choro passivo. C'est le pleur passif. Deus não se impressiona com choro passivo. Dieu, il ne s'impressionne pas avec les pleurs passifs. Deus se impressiona com fé.
Dieu, il s'impressionne quand tu as la Eu não estou foi. dizendo que você não tendo fé não possa chorar. Et je dis pas que quand tu as la foi, tu ne dois pas pleurer. Mas quando Deus nos atende, Mais lorsque Dieu il nous atteint, não é por causa do nosso choro, c'est pas à cause de nos pleurs, é por causa da nossa fé. c'est à cause de notre foi. Deus não se comprometeu com o teu choro, Deus se comprometeu com a tua fé. Dieu, il n'a pas assumé un compromis avec tes Você não pleurs, mais entendeu? avec Eu vou ta foi. repetir. Deus não se comprometeu com o meu e com o seu choro. Deus se comprometeu com a nossa fé. Dieu, il s'est pas compromis avec mon pleur et tes pleurs, il s'est compromis avec notre foi. Tem gente que ao invés de ter fé, chora. Il y a des personnes qui, au lieu d'avoir la foi, elles pleurent. Eu vou chorar nos pés do Senhor. Glória a Deus por isso. Je vais pleurer au pied de l'Éternel. Gloire à Dieu pour ça. É melhor do que você chorar nos pés de outra pessoa. C'est mieux que pleurer au pied d'une autre personne. Mas não ache que o teu choro Mais ne crois pas que tes pleurs movimenta Deus. vont faire Dieu se mouvoir. O que movimenta Deus é a tua fé. Ce qui va faire Dieu se mouvoir, c'est ta foi. É óbvio que você chorar nos pés de Deus mostra que você já tem fé. Et c'est logique que lorsque tu pleures au pied de l'Éternel, ça montre que Mas tu as la foi. Deus não veio por causa do seu choro. Deus veio porque você entendeu que você vai chorar nos pés dele porque você tem dependência dele. Dieu, il n'est pas venu à cause de tes pleurs, mais il est venu parce qu'il sait que tu vas pleurer, parce que tu as la dépendance de lui. O que eu quero que você entenda? Et ce que j'aimerais que tu comprennes, Quando Jesus está tratando as bem-aventuranças, c'est que lorsque Jésus il traite les não bonnes nouvelles, não está falando simplesmente il ne parle pas simplement do choro passivo, des pleurs passifs, mas ele está falando do choro ativo. mais il parle des pleurs actifs. Pastor, o que é esse choro ativo? Pasteur, mais qu'est-ce que c'est que ces pleurs actifs? É o choro pelo próximo. C'est les pleurs pour ton prochain. É o choro pelo próximo. C'est les pleurs pour ton prochain. É quando você olha para uma pessoa e começa a chorar por ela. Senhor, eu não aceito que ela esteja vivendo nessa maneira, desse jeito. C'est lorsque tu regardes une personne et tu dis, Seigneur, je n'accepte pas qu'elle vive de cette Salva façon, de ela. cette manière. Sauve-la, Cura ela. guéris-la, Transforma ela. transforme-la. E você começa a chorar por causa dela. Et là, tu commences à pleurer à cause d'elle. E Deus fala, vai ter consolo porque eu vou fazer. Et là, Dieu Vai te dit, ter tu vas avoir consolo la porque eu vou consolation. realizar. Tu vas avoir la consolation. Vai que je ter vais consolo faire. porque eu vou libertar. Je vais réaliser et parce Vai que je ter vais consolo porque eu livrer. vou curar. Et parce que c'est moi qui vais guérir. É esse consolo que ele está te dizendo. Et c'est de cette consolation qu'il nous parle. Quantas vezes, quanto tempo já nós não choramos por alguém? Combien de fois on n'a pas pleuré pour quelqu'un? Quanto tempo nós não choramos por problema de alguém? Combien de temps on a déjà pleuré pour Pel- le problème de quelqu'un? Pela libertação de alguém? Pour la délivrance de quelqu'un? Pela salvação de Pour alguém? le salut de quelqu'un? Nós choramos pelos nossos problemas. Nous pleurons pour nos problèmes. Esperando consolo. Et nous attendons la E consolation. Deus está falando. Et Dieu, il nous dit, Meu filho, por teus problemas, mon fils, pour tes problèmes, use fé. utilise la foi. Mas para os problemas dos Mais pour outros, les problèmes des autres, continue com a fé. continue E avec la chore foi por et eles. pleure pour Porque eu eux. tenho consolo para Que você. j'ai la consolation pour toi. Aplauda, ele merece. Applaudis-le, il le mérite. O consolo do choro ativo. Les consolations des pleurs actifs. Hoje está tão normal, cada por si. Aujourd'hui, c'est devenu tellement normal, Deus chacun por pour todos. soi et Dieu pour tous. Você já não chora mais pela salvação do seu pai, da sua mãe, Tu ne pleures même plus pour le salut de ton père, de ta mère, dos seus amigos que você falou que um dia eu quero ver você crente, eu quero ver você na igreja. de tes amis que tu as dit un jour, je veux te voir croyant, je veux te voir aller chrétien, pardon, et je veux te voir à l'église. Nós não choramos pelas pessoas que estão morrendo sem Jesus. On ne pleure pas pour les personnes qui pleurent sans Jésus, A qui meurent gente não sans vê a Jésus. hora que sai a vacina pra gente viajar, irmão. On voit pas le moment que le vaccin il sorte pour qu'on puisse voyager. A gente não vê a hora de vir a cura. On a hâte que la guérison arrive. Mas nesse momento há milhares e milhares de pessoas morrendo Mais en ce moment, il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent sem que tenha entregado a sua própria vida a Jesus. sans avoir donné leur propre vie à Jésus. Talvez a gente não sabe o valor de uma vida. Et peut-être qu'on ne sait pas quelle est la valeur d'une vie. Talvez é necessário que a Bíblia nos lembre. Et peut-être c'est nécessaire que la Bible elle nous rappelle. E a Bíblia diz assim: Et la Bible elle dit, mas vale uma vida vaut mieux une vie do que o mundo inteiro. que le monde entier. Os nossos choros hoje Nos pleurs aujourd'hui
É o choro para que as coisas não aconteçam conosco. C'est un pleur pour que les choses, elles ne nous arrivent pas. Eu quero te dizer, Et j'aimerais te dire, esse era o momento que eu não precisaria chorar. ça c'est le moment où j'ai pas besoin de pleurer. Eu precisaria confiar, Et j'ai besoin d'avoir confiance. porque eu sou humilde de espírito. Parce que je suis humble O d'esprit. humilde de espírito Et l'humble d'esprit, sabe que depende do Pai. il sait qu'il a besoin du Père et qu'il dépend Quem de tem lui. filhos pequenos aqui, que levante a mão. Qui a des enfants petits, s'il lève. Seu filho fica chorando por não saber que não vai ter comida? Est-ce que ton fils il pleure parce qu'il sait qu'il a pas, il va pas avoir à manger? Não. Non. Seu filho fica chorando por saber que não tem o dinheiro para pagar o aluguel daqui uma semana? Est-ce que ton fils il pleure parce qu'il sait que t'as pas l'argent pour payer le loyer de la semaine prochaine? Sabe por que ele não chora? Et tu sais pourquoi il pleure pas? Porque ele tem um pai. Parce qu'il a un père. Isso não é problema meu. C'est pas son problème. Isso é problema do meu pai. Ça c'est le problème de mon père. O que Deus quer que eu e você entenda, irmãos? Est-ce que Dieu aimerait que toi et moi nous comprenions? Vivemos em tempos que nós temos que ser sensíveis aos que estão sofrendo. C'est que nous vivons dans un temps où nous devons être sensibles à ceux qui souffrent. E não só sensíveis aos nossos sofrimentos. Et pas seulement sensibles à nos souffrances. Nós somos pessoas e nos tornamos pessoas sensíveis aos nossos sofrimentos. Nous devenons des personnes sensibles à nos propres souffrances. Já vou falar sobre isso. Et je vais parler de ça. Pastor, você é masoquista? Ah, mais t'es masochiste? Não. Non. Eu estou dizendo que você não deveria e nem precisa ter, porque Deus já tem com você. Je suis en train de dire que t'as pas besoin d'avoir parce que Dieu il a déjà avec toi. Eu vou te mostrar isso, mas Je vais vous montrer. vivemos em tempo Mais nous vivons dans un moment, onde é muito autoajuda, dans un temps où il y a beaucoup de autossuficiência, l'autosuffisance, autoimagem. l'auto-image. É tudo sobre nós. Tout est sur nous. Nós vivemos hoje não o que Deus nos ensinou lá atrás, Aujourd'hui, nous ne vivons pas ce que Dieu nous a enseigné auparavant. que Jesus era o centro. Que Jésus était le centre. Hoje nós vivemos que nós somos o centro. Aujourd'hui, nous vivons comme si nous étions le centre. Nós nos vemos, e eu vou falar daqui a pouco disso, nós não nos vemos como devedor. Nous ne Devedores. nous ne nous voyons pas comme quelqu'un qui a une dette Diante de Deus. face à Dieu. Nós nos vemos como credores diante de Nous nous Deus. voyons comme celui qui détient le crédit devant Dieu. Deus é que deve para mim. C'est Dieu qui a une dette envers moi. E eu vou mostrar isso pelos nossos comportamentos. Et je vais vous montrer par nos comportements. E ele diz assim: Et il dit, bem-aventurados que choram. heureux les affligés. Choram pelo sofrimento, Ils pleurent pour les souffrances. choram por tudo que está acontecendo. Ils pleurent pour tout ce qui se passe. Não é porque ele chora que tudo que está acontecendo vai acontecer com ele. Et c'est pas parce qu'il pleure pour tout ce qui était en train de se passer ne lui arrive pas. Falei a semana passada sobre isso. J'ai parlé de ça la semaine dernière. Quem você é? Qui es-tu? Se você sabe quem você é, Si tu sais qui tu es, você teria já tu aurais déjà... comportamento totalmente diferente. Com eu e você teríamos um comportamento totalmente diferente. Toi et moi, nous aurions un comportement totalement différent. É como Herodes disse para Jesus. Herodes, Pilatos disse para Jesus. C'est comme quand Hérode, Pilate, il dit à Jésus, Você não sabe que eu tenho poder para te matar? tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de tuer. Ele falou: você não tem poder nenhum sobre mim, se do céu não lhe for lhe dado. Et Jésus lui dit, tu n'as pas de pouvoir sur moi si ça ne t'est pas donné du ciel. Essa enfermidade não tem poder nenhum sobre você se Deus não permitir. Cette infirmité, elle a aucun pouvoir sur toi si Dieu ne le permet pas. Quando você sabe quem você é, Et lorsque tu sais qui tu es, você não está preocupado com você. t'es pas préoccupé par toi. Você está preocupado com aqueles que ainda não é o que você já é. T'es préoccupé par ceux qui ne sont pas encore ce que tu es déjà. Você acha que Jesus estava preocupado com ele indo para a cruz? Tu crois que Jésus il était préoccupé avec lui qui allait à la croix? Ele estava preocupado com seus discípulos. Il était préoccupé par ses disciples. A preocupação dele sempre foi única. Sa préoccupation a toujours été unique. Eu sei quem eu sou. Je sais qui je suis. E tudo que está acontecendo comigo, Et tout ce qui m'arrive, sabendo quem eu sou, en sachant qui je suis, está dentro do propósito de Deus. c'est dans le but de Dieu. O meu choro Mes pleurs, é pelos discípulos c'est pour les que disciples eles não entenderam quem eles são parce qu'ils ainda. n'ont pas encore compris qui ils sont.
Quando Jesus, presta atenção, quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, de Marta e Maria, Prêtez attention, lorsque Jésus il arrive dans le petit village où il y avait Marthe et Marie, ele viu Lázaro. il a vu Lazare. Lembra Lázaro? Est-ce que vous vous rappelez Estava morto há 4 dias, lembra? Lazare qui était mort depuis 4 jours? Vamos abrir lá. Nous allons ouvrir là-bas. João 11. Jean 11. João capítulo 11, Jean chapitre 11, versículo 33. verset 33. Quando Jesus chega lá, ele encontra Maria. Quand Jésus il arrive là-bas, il rencontre Marie. Marta ele encontra antes, Et il rencontre Marthe avant. mas ele encontra Maria. Mais il rencontre Marie. E aí no versículo 33 diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela, moveu-se moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: aonde puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Olha que interessante. Regarde ce qu'il y a d'intéressant. Jesus chorou. Jésus pleura. Não foi um choro passivo C'était pas un pleur passif da perda de um amigo. de la perte d'un ami. Ele sabia que ele estava lá para ressuscitar Lázaro. Il savait qu'il était là-bas pour ressusciter Como Lazare. você acha que Jesus choraria Comment tu crois que Jésus il por pleurait alguém que ele saberia que ia ressuscitar? pour quelqu'un qu'il savait qu'il allait ressusciter? Não tinha necessidade de chorar, vai daqui a pouco tá vivo. Il n'avait pas le besoin de pleurer, il savait que Não bientôt il era allait um être choro passivo. Donc c'était pas un pleur passif, O choro de uma dor que ele estava sentindo. le pleur d'une douleur qu'il ressentait. Porque ele estava lá para isso, para ressuscitar Lázaro. Parce qu'il était là pour faire ça, pour ressusciter Lazare. Por que Jesus chorou? Pourquoi Jésus il a pleuré? Porque estava se sensibilizando pelo povo. Parce qu'il était sensible au peuple. Eles estão me vendo aqui, Ils sont en train de me voir ici. não estão entendendo Et ils ne comprennent pas que eu sou a ressurreição. que je suis la résurrection. Jesus chorou por causa deles, Jésus a pleuré à cause d'eux, pela incredulidade deles. pour leur incrédulité. Muitas das vezes nós não estamos chorando pela incredulidade das pessoas. Beaucoup de fois, nous ne pleurons pas pour Nós l'incrédulité des estamos personnes. criticando a incredulidade deles. Nous critiquons leur incrédulité. Nós estamos ridicularizando a incredulidade deles. On ridiculise leur incrédulité. Como Jesus fez diferente. Jesus chorou Et Jésus, il a fait différemment. por Il a causa da pleuré. incredulidade deles. Il a pleuré à cause de leur incrédulité. Qual é o nosso comportamento diante da incredulidade daqueles que não creem em nós? Quel est notre comportement face à l'incrédulité de ceux qui ne croient pas en nous? Querer provar alguma coisa para eles? Essayer de leur prouver quelque chose? Ou chorar, Senhor, Ou pleurer? Seigneur, faz ele entender. fais-leur comprendre. Faz ele enxergar da maneira que eu estou enxergando. Fais-lui voir la façon dont laquelle je vois. É o Eliseu e o Elias. Oh, Sim. Eliseu e o seu servo. C'est Élisée et son serviteur. O servo dele viu uma multidão de soldados. Son serviteur a vu une foule de soldats. Samaria estava cercada por um exército. Samarie était encerclée par une armée. Mas ele era tão incrédulo Mais il était tellement incrédule que não conseguia enxergar o que estava por detrás dos soldados. qu'il n'arrivait pas à voir ce qu'il y avait derrière les soldats. Ele vai para Eliseu e fala: Eliseu, Il va vers Élisée et il dit: Élisée, acabou pra gente. c'est fini pour nous. Estamos cercados. Nous sommes encerclés. Eliseu não criticou a incredulidade dele, Et il n'a pas critiqué son incrédulité. mas Eliseu intercedeu por ele e falou: pro pai, Mais il a intercédé pour abra lui. os olhos dele para que ele possa enxergar como eu enxergo. Et il a dit: Père, ouvre-lui les yeux pour qu'il E voie falou para ele: comme je volta e vois. vai lá na janela e olha. Et il dit: retourne et regarde la fenêtre. Quando ele olha naquela janela, ele vê um exército de anjos ao redor daquele exército. Et lorsqu'il regarde par la fenêtre, il voit une armée d'anges.
Há momentos que nós precisamos entender Il y a des moments où nous avons besoin de comprendre que nem todos que estão conosco que pas tous ceux qui sont avec nous terão a mesma fé que nós. vont avoir la même foi que nous. Mas isso não nos dará o direito de criticar, Mais ça ne va pas nous donner le droit de mas de critiquer, orar a mais de Deus, prier à Dieu, sensibilizar por essa de situação, sensibiliser à cette situation, clamar por essa vida, acclamer pour para cette que ela vie, possa enxergar como eu e você estamos pour enxergando. qu'elle puisse voir comme toi et moi nous voyons. É momento de nós começarmos a orar por essa nação. Et c'est le moment que nous prions pour cette nation. É momento de nós pedirmos perdão por essa nação, C'est le moment où nous demandons pardon pour cette para que nation, ela possa enxergar da maneira que nós estamos enxergando. pour qu'elle puisse voir de la façon dont nous voyons. Bem-aventurados que choram, Heureux ceux qui sont affligés, porque serão consolados. parce qu'ils seront consolés. Preste atenção. Prêtez attention. Eu não sei, mas eu acredito que sim. Je ne sais pas, mais je crois que oui. Que alguns de vocês já foram consolados. Qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà été consolés. Que sensação maravilhosa é o consolo. Et c'est quoi cette sensation merveilleuse de la consolation? Que coisa maravilhosa é o consolo. La consolation, c'est quelque chose de merveilleux. Porque o consolo não só nos traz a certeza Parce que la consolation, elle nous ramène pas seulement la certitude do que aquela situação que la situation será resolvida va être résolue ou já foi resolvida, ou a déjà été résolue, mas nos mostra mais elle nous montre que alguém está interessado em nós, qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par nous, que alguém se preocupa com nós, qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe de nous, que alguém está atento a qu'il y a nós. quelqu'un qui prête attention à nous. Uau! Waouh! Deus tem consolo para você, Dieu a une consolation pour toi. mas Deus quer nos ver, Deus quer ver de nós o nosso choro ativo. Mais Dieu il veut voir nos pleurs actifs. Hoje a coisa mais fácil das pessoas terem o choro passivo, Aujourd'hui, les personnes, elles ont le pleur passif, o choro da sua própria dor, le pleur de leur propre douleur, o choro das suas próprias le faltas, pleur de leurs propres fautes, o choro das suas próprias necessidades. le pleur de leurs propres besoins. Você está dizendo que eu não posso chorar, pastor? Não. T'es en train de dire que je peux pas pleurer, pasteur? Non? É normal que a gente possa chorar. C'est normal qu'on puisse pleurer. Nem todos estão no mesmo nível. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Mas o que não é normal Mais ce qui est anormal, é o não ter mais o choro ativo. c'est de ne plus avoir le pleur actif. O choro de se compadecer do próximo. Le pleur lorsque je me préoccupe je compatis de mon prochain. A saber À savoir que há dois mandamentos. qu'il y a 2 commandements. Um é para com Deus L'un est avec Dieu e o segundo para com o próximo. et le deuxième, c'est pour mon prochain. Tudo bem com Deus. Ok, tout va bien avec Dieu. Eu choro pelas causas de Je Deus. pleure pour les causes de Eu Dieu. choro para que Deus consiga expandir a obra. Je pleure pour que Dieu il arrive à faire une œuvre plus grande et expandre l'œuvre. Aquilo que é referente a Deus, Ce qui est référent à Dieu, eu tenho um choro ativo. j'ai un pleur actif. Mas não para só em Deus. Mais ça ne s'arrête pas à Dieu. Eu tenho que ter um choro ativo pelo próximo. Je dois avoir un pleur actif pour mon prochain. É sentir as dores. C'est sentir les douleurs. É sentir os medos. C'est sentir les peurs. Porque só assim então teremos consolo. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous aurons la consolation. Voltando lá para Mateus 5. En retournant à Matthieu 5. Já falamos bem-aventurados os que são humildes. On a déjà parlé de heureux ceux Humildes qui de sont humbles espírito. d'esprit. E bem-aventurados que choram. Et heureux ceux qui pleurent. Eu amo a Bíblia. Et j'aime la Bible Porque tudo está numa sequência lógica. parce que tout est dans une séquence logique. Só os humildes que têm um choro ativo. Il n'y a que les humbles qui ont des pleurs actifs. Ele não começou a história das bem-aventuranças dizendo bem-aventurados que choram. Il n'a pas commencé les bonnes nouvelles avec heureux ceux qui pleurent. Ele vem começando dizendo bem-aventurados humildes. Il vient, il commence et il dit heureux De les humbles espírito. d'esprit.
Porque eles vão chorar por aqueles que ainda não estão vivendo o que eles estão vivendo. Parce qu'ils vont pleurer pour ceux qui ne vivent pas encore ce qu'il est en train de vivre. E aí depois ele vai continuar. Et là, il va continuer. Bem-aventurado, Heureux, versículo 5. Bem-aventurados mansos. heureux les débonnaires. Presta atenção, mansos. Les débonnaires. E o interessante é que os mansos têm uma recompensa. Et ce qui est intéressant, c'est que les débonnaires, ils ont une récompense. Herança Ils vont hériter da terra. de la terre. Uau! Waouh! Uau! Você não entendeu ainda. Vous n'avez pas encore compris. Mansidão te dá a herança terrena. Le fait d'être doux, d'être débonnaire, va te donner Será que tu vas hériter la terre. Será que você consegue entender isso que eu estou dizendo para você? Est-ce que tu arrives à comprendre ce que j'essaye de te dire? Se eu te fazer uma pergunta aqui, Et si je te pose une question maintenant? eu tenho certeza que a grande maioria de vocês sabem responder. Je suis sûre que la majorité d'entre vous va savoir Quem foi o homem mais manso da terra? qui a été l'homme le plus doux, le plus débonnaire de la terre. O homem de mais fé, que é o pai da fé, foi Abraão. L'homme avec le plus de foi, qui est le père de la O foi, homem c'est mais Abraham. manso, Et l'homme le plus débonnaire, le plus Moisés. doux, Moïse. Mas Moisés nem sempre foi manso. Mais Moïse, il n'a pas toujours été doux, hein. Muito pelo contrário. Bien au contraire. Ele viu dois caras brigando lá, se intrometeu na briga e matou um. Il a vu deux hommes qui étaient en train de se disputer, il est rentré dans la dispute et il en a tué un. E você vê que não é porque ele estava com uma arma de fogo, uma faca, não. Et tu vois que c'était pas parce qu'il avait une arme de feu, un couteau. Matou na mão. Il l'a tué avec les poings. Muito difícil matar alguém com as próprias mãos. Et c'est difficile de tuer quelqu'un avec ses propres poings. Isso mostra como Moisés era preparado. Et ça montre combien Moïse il a dû être préparé. Ele matou uma pessoa com a própria mão. Il a tué une personne avec ses propres mains. Porque esse estava afligindo um outro irmão dele. Parce que celui-là, il était en train d'affliger un autre frère à lui. Mas Deus havia falado para Moisés uma coisa, lembra? Mais Dieu, il avait dit quelque chose à Moïse, vous vous rappelez? Moïse, vai lá, você vai salvar o meu povo. Tu vas sauver mon peuple. E vai levar ele para uma terra prometida. Et tu vas les conduire à la terre promise. Que eu dei a vocês por herança. Que je vous ai donné par héritage. Diga, a terra prometida. La terre promise, dit. É pros mansos. Dit, la terre promise est pour les doux. Deus pode até te ter prometido. Dieu, il peut t'avoir promis. Mas para entrar tem que estar manso. Mais pour que tu puisses y rentrer, tu dois être doux. Ih, você não entendeu, vou repetir já. T'as pas compris, je vais répéter. O tempo que Moisés foi andando no deserto, Deus foi trabalhando em Moisés a mansidão. Le temps que Moïse a marché dans le désert, Dieu il était en train de développer en lui cette douceur. O que eu quero que você entenda, e uma coisa interessante, que mansidão não é aquela pessoa que não corrige ninguém, ok? Et ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que la douceur, c'est pas une personne qui va Mansidão não é aquele cara legal, pode fazer qualquer coisa. C'est pas celui qui est cool, que tu peux faire n'importe quoi avec lui. Mansidão é aquele cara que fala baixinho, irmão. La douceur, c'est celui qui parle tout doucement. Tudo bem aí? Tu vai com calma. Va avec calme. Mansidão não é esse cara. Et la douceur, c'est pas cet homme-là. Mansidão não é aquela pessoa que não reage. La douceur, c'est pas cette personne qui ne réagit pas diante das injustiças. face aux injustices. Mansidão é aquele que começa a ter autocontrole. La douceur, c'est celui qui commence à avoir l'autocontrôle. Onde as situações não o controlam. Où les situations ne le contrôlent pas. Mas ele controla todas as situações. Mais il contrôle toute situation. As situações não mudam quem ele é. Les situations ne changent pas qui il est. Mas ele muda todas as situações que estão mudadas. Mais il change toutes les situations qui sont changées. A mansidão é aquela pessoa que ela não sonega. La douceur, c'est cette personne qui ne nie pas seulement a ajuda, l'aide, com autocontrole. Avec l'autocontrôle. A mansidão é aquela La douceur, c'est celle que corrige com autocontrole. Avec l'autocontrôle. A mansidão, la douceur, ele não é legal todo momento. Ça veut pas dire qu'il est cool à mas tout há instant. momento que ele tem que exercer. Mais il y a des moments où il doit exercer o seu papel. Son rôle.
Jesus era manso? Est-ce que Jésus était doux? Sim. Oui. Mas um dia Jesus mandou perguntar. Mais un jour, Jésus lui a demandé, Ide perguntar e o que dizei de mim. allez et demandez ce qu'ils disent de moi. E foram seus discípulos Et ses disciples sont allés e eles voltaram. et ils sont revenus. E Jesus, e aí? Et Jésus il a dit, alors, Bom, falaram que o Senhor é profeta. bon, ils ont dit que tu étais un prophète. Legal, só isso? Ah, c'est Não. cool que ça. Falaram que o Senhor é igual Jeremias. Ils ont dit que tu étais comme Jérémie. Sério? Ah ouais? É, e também falaram que é igual Elias. Ouais, et ils ont dit que tu étais comme Élie. Sério? Ah ouais? É, e não parou por aí. Falou que o Senhor é igual João Batista. Ouais, et ça s'est pas arrêté là, ils ont dit que tu étais comme Jean-Baptiste. Os 3 piores profetas. Les 3 pires prophètes. Jeremias Jérémie, falou, vocês não terão misericórdia, vocês vão tudo para Babilônia, vai ficar preso. É isso mesmo que Deus vai fazer com vocês. il a dit, vous n'aurez pas de miséricorde, vous allez tous aller à la Babylone et vous allez être emprisonnés. C'est ça qui va se passer. Elias, Élie, o profeta do botão do fogo, le prophète du bouton du feu. desce fogo e mata todo mundo. Que le feu descende et tue tout le monde. E João Batista, Et Jean-Baptiste, o profeta que diz, raça de víboras, le prophète qui dit, race de vipères, quem vos fez sair ou fugir da ira de Deus? qui vous a fait vous enfuir de la haine de Dieu. Se a comparação de Jesus foi a esses 3 profetas, Si la comparaison de Jésus c'était de ces 3 prophètes, mansidão la douceur não significa ne signifie pas ausência de correção. l'absence de correction. Porque a gente fala, não, Jesus tolera tudo, irmão. Vamos lá, tudo é legal com ele. Parce qu'on dit non, mais Jésus il tolère tout. Viens là mon frère, c'est cool avec lui. Ele tolera mesmo. Il tolère vraiment. Ele só não vai deixar entrar no céu de qualquer jeito. Mais il va pas te laisser rentrer dans les cieux de n'importe quelle façon. O céu não é um lugar que eu escolhi estar. Le ciel n'est pas un endroit où j'ai décidé d'aller. Porque é um lugar adequado para mim. Parce que c'est un endroit adéquat pour moi. O céu é o lugar que Deus deixou eu entrar. Le ciel est un endroit où Dieu m'a laissé rentrer. Porque foi adequado segundo a vontade dele. Parce que c'était adéquat selon sa volonté. Ou eu adequo à vontade dele Ou je m'adapte à sa volonté para ter acesso, pour y avoir accès. ou ele te dá a liberdade de você não entrar. Ou il te donne la liberté que tu ne rentres pas. Ninguém amanhã vai poder dizer para Deus, Deus, Personne demain va pouvoir dire Dieu, o Senhor não está deixando eu entrar. tu me laisses pas rentrer. Filho, quantos anos você viveu na terra? Mon fils, combien d'années tu as vécu sur terre? 60. 60. Te dei 60 anos para você decidir isso. Et je t'ai donné 60 ans alors pour que tu puisses décider Você de não ça. quis. Et t'as pas voulu. Eu não estou te proibindo de nada. Je t'interdis rien. A decisão foi sua. La décision, elle t'appartenait. Uma pessoa que tem autocontrole, Une personne qui a l'autocontrôle, que é manso. qui est douce, Preste atenção, uma pessoa que é mansa prête attention, une personne qui não est significa que é uma pessoa que não reage, douce, ok? ça ne signifie pas que c'est une personne qui ne réagit pas. Amen. Se você olhar, Si tu regardes Israel Israël, é o povo mais manso da terra. c'est le peuple le plus doux de terre. Israel sai fazendo guerra com todo mundo? Est-ce qu'Israël, il rentre en guerre avec tout le monde? Pastor, então por que tá aquela guerra na Palestina, lá em Gaza? Ah, mais pasteur, alors pourquoi il y a ce conflit avec Palestine Não é à por causa Gaza? d'Israel, C'est pas à cause d'Israël, é por causa dos palestinos. c'est à cause des Palestiniens. Você nunca viu na história Israel mandar uma bomba pro lado palestino. Tu n'as jamais vu dans l'histoire Israël qui envoyait une bombe du côté palestinien? Digo eu, Je le dis. iniciando. En commençant, c'est pas lui qui a commencé avec une bombe. Israel reage, não age. Israël, il réagit, il n'agit pas Porque eles entenderam. parce qu'ils ont compris. Nós temos que ser manso. Nous devons être doux Porque os mansos herdarão a terra. parce que les doux, ils hériteront de la É terre. por isso que a prosperidade sobre eles é enorme. Et c'est pour ça que la prospérité sur eux, elle est énorme. Preste atenção. Prêtez attention. Vocês vão entender isso. Vous allez le comprendre. Os Estados Unidos Les États-Unis, estava passando por crises imensas ils étaient en train de passer par des crises há immenses 4 anos il atrás. y a 4 ans en arrière. Então o presidente, Alors du coup, il y a eu un o que président, mais acusaram esse presidente? celui qui a été le plus accusé, Donald Trump, Donald Trump, que ele é um cara da guerra, qui est un gars de guerre, truculento, briguento. qui se bagarre beaucoup.
Mas ele ficou 4 anos no governo. Mais il est resté 4 ans dans le gouvernement. 4 anos na presidência. 4 ans dans la présidence. Me mostra uma guerra que ele fez. Montrez-moi une guerre qu'il a initiée. Os Estados Unidos começou a ter crescimento. Les États-Unis, ils ont commencé à avoir une croissance. Só no último ano do seu mandato que caiu por causa da pandemia que todos caíram. Il n'y a que dans la dernière année, à cause de la pandémie, que Aumentou o emprego. il a augmenté les emplois, Aumentou tantas coisas nos Estados Unidos. augmenté tant de choses aux États-Unis Por causa da paz. à cause de la paix. Agora preste atenção. Et maintenant, prêtez attention. Um novo presidente entrou agora. Maintenant, il y a le nouveau président. 32 dias de governo. Ça fait 32 jours qu'il est au gouvernement. Cometeu um ataque. Et il a commis une attaque. Bombardeio na Síria, se Et eu il não a estou enganado. bombardé, je crois, la Syrie. Vocês vão ver a economia deles como vai cair. Et maintenant, vous allez voir comme leur économie, elle va baisser. Porque o grande segredo Parce que le grand secret de nós herdarmos as coisas da terra d'hériter les choses de la terre, é ser manso. c'est d'être doux. Quer ser próspero? Est-ce que tu veux être prospère? Seja manso. Alors sois doux. Tenha autocontrole. Et autocontrôle. Mansidão é aquele que reage, La douceur, c'est celui qui mas na hora réagit, certa. mais au bon moment, Quando deve reagir. lorsqu'il doit réagir. Porque o manso, Parce que la personne qui est douce, ele sabe por princípio elle sait par principe que ele deve esperar Deus dizer, qu'elle doit attendre que Dieu dise, Deus falar. que Dieu parle. Olha, Moisés. Regarde Moïse. Deus tem um lugar. Dieu a un endroit. Deus tem uma prosperidade para mim e para você herdarmos. Dieu, il a une prospérité pour que toi et moi nous Mas Deus quer hérissions. que você entenda o que significa mansidão, Mais il aimerait que tu comprennes ce que ça signifie, la douceur, autocontrole. une autocontrôle. Porque se eu não e você não tivermos esse autocontrole, Parce que si toi et moi, nous n'avons pas cet autocontrôle, nós não seremos mansos. nous ne serons pas doux. Seremos qualquer coisa menos mansos. Nous serons n'importe quoi, mais E pas como eu doux. disse para você aqui, Et comme je vous ai dit ici, bem-aventurados são os mansos, heureux sont les humbles. porque eles herdarão a terra. Heureux sont les débonnaires, car ils hériteront la terre. A outra coisa que ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Porque eles serão fartos. car ils seront rassasiés. Presta atenção. Prêtez attention. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Ceux qui ont faim et soif de justice, Qual é a palavra importante para nós aqui? quelle est la parole importante ici pour nous? Não é a fome e a sede, embora ela tenha importância. C'est pas la faim ni la soif, même si elles sont importantes. Porque eu posso dizer, você tem fome e sede, e fala, poxa, pastor, não vejo, já olha, acabou o culto. Parce que peut-être si je te pose la question, t'as faim et soif, tu dis, ah pasteur, Bon, je vois moço. pas l'heure que le culte se termine. Não é essa fome nem essa sede. C'est pas de cette faim et de cette soif. O que eu quero que você entenda agora Ce que j'aimerais que tu comprennes é maintenant, a justiça. c'est la justice. E o que é a justiça E que que ele está dizendo? Et qu'est-ce que c'est que cette justice dont il parle? Que é uma das coisas mais lindas que nós vamos aprender Qui est l'une des choses les plus belles que nous allons apprendre dentro desse versículo. dans ce verset. E eu quero ler novamente ele. Bem-aventurados Et j'aimerais le relire. Heureux os que têm fome que têm fome e sede de justiça, Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, porque eles serão fartos de justiça. car ils seront rassasiés. Preste atenção. Prêtez attention. Justiça La justice, é algo c'est quelque chose que é justo a mim e a você. qui est juste pour toi et moi. Não é justo só para mim. C'est pas juste que pour moi, E não é só justo para et você. c'est pas que juste pour toi. Logo, se eu entendo que justiça é essa, Alors si je comprends que c'est não cette pode ser a minha justiça, que ça ne peut pas être ma justice, nem tampouco a sua justiça. ni ta justice, Tem que ser a justiça de Deus. ça doit être la justice de Dieu. E é por isso que ele nos ensina: Et c'est pour ça qu'il nous enseigne, buscai o meu reino chercher mon règne e a minha justiça, et ma justice, e todas as demais coisas et toutes les autres choses vos serão acrescentadas. vous seront données. Justiça La justice acrescenta ajoute
coisas na nossa vida. des choses dans nos vies. Você será farto por causa da Tu justiça. seras rassasié à cause de la justice. Deus dará fartura por causa da justiça. Dieu, il va te rassasier à cause de la justice. Que eu e você sejamos conhecidos por causa da justiça. Que toi et moi, nous puissions être connus à cause de la justice. Há uma história há muito tempo atrás, por muitos anos, Il y a une histoire de beaucoup d'années en arrière qui a duré beaucoup d'années. que havia um homem Il y avait un homme que era de Portugal. qui était de Portugal. Na verdade, Portugal, ele cuidava de uma cidade se eu não estou enganado, na Índia. En vérité, il s'occupait d'une ville en Inde Chamava Goa. qui s'appelait Goa. Goa ficou dominada pelos portugueses Goa a été dominée par les Portugais e ficou por muitos anos liderada por um homem, et a été gérée beaucoup d'années par un homme, verdadeiro cristão, un véritable chrétien, que governou aquele local de Goa qui a gouverné cet endroit de Goa com muita justiça, avec beaucoup de justice, que por muitos e muitos anos até hoje, qui durant beaucoup d'années et jusqu'aujourd'hui, muitas pessoas dizem, beaucoup de personnes disent, quando elas estão sofrendo injustiça, quand elles sont en train de souffrir une que a injustice, justiça vai para Goa. tu veux la justice, alors va à Goa. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo ou não? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? É como se ele estivesse dizendo: C'est comme s'ils étaient en train de dire, Goa é conhecida como referência de justiça. Goa est reconnue comme une référence de justice. É como você fala, quer se refrescar? Vai pra praia, irmão. C'est comme si je te demandais, tu veux te rafraîchir, alors va à la plage. Goa se tornou uma referência de justiça porque ali havia um cristão. Goa est devenue une référence de justice parce que là-bas se trouvait un chrétien, Verdadeiro cristão un véritable chrétien, que não estava preocupado com ele. qui n'était pas préoccupé par soi, Ele estava preocupado com a justiça de Deus. mais il était préoccupé par la justice de Dieu. Ao ponto de Goa se tornar uma cidade, um local Au point que Goa est devenue une ville, un endroit que todos viam como referência de justiça. où tous voyaient une référence de justice. Será que alguém pode dizer que a justiça vai para a casa do pastor Ailton? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, tu veux la justice, alors va à la maison du pasteur Ailton? Que a justiça vai para minha ou para sua casa? Tu veux la justice, alors viens chez moi ou chez toi. Será que a gente poderia, que a justiça vai para Geneve, irmão? Est-ce qu'on pourrait dire, tu veux la justice, alors viens à Genève? Será que tem cristão que consegue implantar a justiça de Deus, que não favorece somente a ele e ao próximo, mas favorece a todos? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre cette justice de Dieu qui ne est pas bénéfique que pour moi ou que pour les autres, mais pour tous? Onde eu posso enxergar que todos têm direito, Où je peux voir que tout le monde a des droits, apesar de... même. Justiça La justice faz justiça fait la justice, até com quem foi injusto. même pour ceux qui ont été injustes. Justiça não é para quem é justo, justiça é até para quem é injusto. La justice n'est pas seulement pour ceux qui sont justes, elle est aussi pour les injustes. É como você pegasse um homem que acabou de matar alguém. C'est comme si tu prends un homme qui vient de tuer quelqu'un. É natural, se o povo pega, já mata o cara, né? C'est naturel. Les personnes, Acabou de elles voient, matar, elles se disent, vão matar o cara. elle se dit, bah, il faut tuer. Ei! Il vient de tuer, alors on A va tuer. justiça é justiça até para quem foi injusto. La justice, elle est justice même pour ceux qui ont été injustes. Eu não posso tolerar a injustiça Je ne peux pas tolérer l'injustice para aquele que não foi injusto. pour celui qui n'a pas été injuste. Foi daí que saiu essa frase, né? C'est de là qu'est sortie cette phrase. Bandido bom C'est une expression é bandido portugaise. morto. Une expression brésilienne qui dit qu'un bandit qui est bon, c'est un bandit qui est mort. É das injustiças humanas. Ça fait partie des injustices humaines. Ele tem que pagar pela sua injustiça. Donc il doit payer pour son injustice. Mas hoje eu vejo cristãos dizendo isso, bandido bom é bandido morto. Mais aujourd'hui, je vois des chrétiens qui disent cette expression, un bandit qui est bon, c'est celui qui est mort. É porque ele, na verdade, não tem a justiça de Mais Deus. c'est parce qu'en vérité, lui, il n'a pas la justice de Dieu. Primeiro que bandido não existe bandido bom, primeiro. Premièrement, ça n'existe pas un bandit qui est bon. Porque a frase é bandido bom Parce que la phrase c'est un é bandit bandido morto. bon et un bandit mort. Primeiro que não existe bandido bom. Donc premièrement, il n'y a pas de bandit bon.
Segundo, que morto não é bandido, é defunto. Et deuxièmement, un mort n'est pas un bandit, c'est un défunt. É ser justo até com quem foi injusto. C'est être juste même avec celui qui a été injuste. A justiça La justice não se beneficia. ne se bénéficie pas. É ser justo, irmão. C'est être juste. Eu lembro de uma pessoa, isso, já vou avançar, mas eu quero falar com isso para você. Isso é um fato verídico. C'est un fait véridique. J'aimerais vous parler d'une personne. Um rapaz estava por 6 meses sem pagar aluguel. Il y avait un homme ça faisait 6 mois qu'il ne payait pas son loyer. E ele recebeu uma carta de despejo. Et il a reçu une lettre de mise en demeure, enfin pour qu'il parte de sa maison, pardon. Só que antes dele receber a carta de despejo, ele tinha que comparecer ao juiz. Mais avant qu'il parte de sa maison, il devait aller devant le juge. Ele havia 1 ano que estava desempregado. Ça faisait 1 an qu'il était sans emploi. Sua esposa não poderia trabalhar porque estava doente. Et sa femme, elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle était malade. E ele tinha um filho de menos de 1 ano de idade. Et il avait un fils qui avait moins d'un an. E quando ele vai para diante de um juiz para ser interrogado sobre a situação que ele estava vivendo, de não estar pagando o aluguel. Et lorsqu'il va face au juge pour cause de cette situation où il payait pas le loyer, Para surpresa dele, o juiz sa surprise c'était que le juge era um amigo de infância dele. était son ami d'enfance. Na hora que ele viu o amigo dele de infância, Au moment où il a vu son ami d'enfance, ele sorriu il a souri e pensou no coração: et il a pensé à son cœur. vou conseguir ficar mais um tempo até eu conseguir um trabalho. Je vais réussir à rester encore un petit temps jusqu'à ce que j'arrive à trouver un travail. Mas quando o juiz o viu, Mais lorsque le juge il l'a vu, o juiz não sorriu para ele. le juge il n'a pas souri. O juiz tratou ele como todas as pessoas que ele tratava, da mesma maneira. Le juge il l'a traité comme il traitait toutes les autres personnes E ele deu toda a explicação. et il lui a donné toute l'explication. O advogado dele deu toda a situação, explicou toda a situação dele. Son avocat lui a expliqué toute la situation. Depois o proprietário da casa veio, falou tudo que tinha que ser falado. Et après le propriétaire de la maison est venu et a exposé tous les faits. E o juiz agora ia dar sentença. Et le juge maintenant il allait donner sa sentence. E a sentença era despejo. Et sa sentence c'était qu'il parte de l'expulsion. Aquele homem Cet homme olhou para o juiz e falou: a regardé le juge et a dit: você sabe quem eu sou? tu sais qui je suis? O juiz falou: sei. Et le juge il a dit: oui, je sais. Você viu a minha situação? Tu as vu ma Vi. situation? Oui, j'ai Ele vu. falou: você é desumano. Et il lui a dit: mais t'es inhumain. Cresci com você. J'ai grandi avec toi. Você conhecia os meus Tu as pais. connu mes parents. Você sabe quem foram meus Tu pais. sais qui étaient mes parents. A integridade dos meus pais. L'intégrité de mes parents. Você conhece a minha Tu integridade. connais mon intégrité. E agora você me deu a sentença. Et maintenant tu me donnes cette sentence. O juiz levantou da cadeira e foi embora. Le juge il s'est levé. E ele il falou est para o parti. juiz, quando o juiz estava indo embora: Et quand le juge il partait, il lui a dit: nunca mais apareça na minha casa. plus jamais ne pointe ton nez, tu pointeras ton nez dans ma maison. Aquele homem foi embora. Cet homme il est parti. Quando ele chegou em casa, 2 horas depois, estava um caminhão para tirar todos os móveis da casa Et dele. lorsqu'il est arrivé chez lui, 2 heures après, il y avait un camion pour enlever toutes Quando les em- affaires de sa maison. Quando entrou os homens para entrar para pegar os móveis da casa dele, Et lorsque les hommes ils sont arrivés pour prendre les meubles de sa maison, o juiz parou Le o juge carro s'est- na porta da casa dele. il a arrêté sa voiture devant la maison de cet E homme. ele falou: como você tem coragem de voltar aqui? Il lui a dit: mais comment t'as le courage de revenir ici? Como você tem coragem de vir, depois de tudo isso, voltar a vir aqui na minha Il casa? a dit: mais comment t'as le courage de revenir ici après tout ce qui a été fait? E o juiz disse: eu só vim aqui para trazer esse envelope. Et le juge il a dit: je suis juste venu ici pour te ramener Esse cette envelope enveloppe. tem o dinheiro para você pagar o aluguel. Cette enveloppe, il y a l'argent pour que tu puisses payer ton loyer. Se você pagar o aluguel, a sua ação de despejo anula agora. Si tu payes le loyer, ton ordre d'expulsion est annulé maintenant. Isso é ser justo. Et c'est ça être juste. Isso é saber fazer justiça. C'est ça de savoir faire la justice. Ela não beneficia a mim nem o meu amigo. Ela faz o que tem que ser feito. Elle ne me bénéficie pas ni à moi ni à mon ami, mais elle fait ce qui doit être fait. Será que alguém amanhã pode dizer que a justiça vai para Genebra? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire: si tu veux la justice, bah viens à Genève. Que a justiça vai para Bola de Neve? Est-ce que tu veux la justice? Alors viens à Boule de Neige. Bola de Neve. O que eu quero que você entenda nesta manhã, Ce que j'aimerais que tu comprennes ce matin, quando nós somos justos,
c'est que lorsque nous sommes justes, Deus traz fartura. Dieu, il amène l'abondance. Olha pro teu irmão aí, se você pode, diga assim, Regarde ton ó, frère si tu peux et dis, quer ser farto? regarde, tu veux être Seja abondant, justo. alors sois Fala, juste. justiça La justice traz fartura. amène l'abondance. Ser justo também é entender que Être juste, c'est aussi comprendre que eu não sou credor, je ne suis pas eu sou devedor. crédeur, mais je suis débiteur. Vou repetir. Je vais répéter. Ser justo Être juste, é entender que diante de Deus c'est de comprendre que face à Dieu, eu não sou credor, je ne suis pas crédeur, eu sou devedor. mais débiteur. Porque quando você acha que você é credor diante de Parce Deus, que lorsque tu crois que tu es crédeur face à Dieu, primeiro que você está sendo injusto. premièrement, tu es injuste. O que Deus deve para mim e para você? Qu'est-ce que Dieu, il me doit à toi et à moi? O que eu e você fizemos, ou estamos fazendo, ou poderemos fazer, para que Deus seja devedor para nós. Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait pour que Dieu il soit débiteur face à nous? Porque se você e eu não entendermos que nós somos devedor, Parce que si toi et moi, nous ne comprenons pas que nous sommes débiteurs, e imaginar que nós somos credor, et on imagine qu'on est créditeur, a gente vai fazer como um monte de gente está fazendo. bah, du coup, on va faire ce que... Vou colocar ces Deus na personnes parede, vou ver se ele não vai me dar. Ah bah je vais mettre Dieu face au mur et on va voir s'il va pas me donner. Tem gente que gosta de colocar Deus na parede, né? Il y a des personnes qui aiment mettre Dieu contre le mur. É porque ele vê Deus como um devedor para ele. C'est parce qu'il voit Dieu comme un débiteur. E ele se vê como um credor. Et il se voit comme un créditeur. Eu sei que há igrejas que ensinam isso. Je sais qu'il y a des églises A você ser um credor. que tu sois un créditeur. Ó, traga aqui Ah, ramène a ici sua melhor oferta. ta meilleure offrande. Que Deus vai te fazer isso. Parce que Dieu, il va faire ça. Aí a pessoa vai lá dar a oferta. Et donc là, la personne, elle va E aller agora Deus está me devendo. Et là, bah maintenant, Dieu, il me doit. Eu vou te falar, isso é verdade, não é mentira não. Je vais vous dire, ça c'est pas... Um pastor conhecido encontrou uma irmã. Il y a un pasteur connu qui a rencontré une sœur. E a irmã indagou a Deus. Indagou o pastor, desculpa. Indagou, questionou. Questionou o pastor. Et la femme, elle a questionné le pasteur. Pastor, como que eu faço para me cobrar de Deus? Mais pasteur, comment je fais? Deus me deve 2.000 francos, ou 2.000 reais, né, que era do Brasil. 2.000 reais. Comment je fais pour dire à Dieu qu'il me doit 2000 réals? Por quê? Pourquoi? Porque ela tinha feito um voto com Deus. Parce qu'elle avait fait un vote avec Dieu. Alguém ensinou para ela Quelqu'un lui a enseigné que ela tinha que fazer um voto para Deus se tornar um devedor para ela. qu'elle devait faire un vote avec Dieu pour que Dieu il devienne un débiteur. Et qu'il lui doive quelque chose. O que eu e você precisamos entender? Ce que toi et moi, nous avons besoin de comprendre, Que quando nós nos vemos como credor, c'est comme quand on se voit comme créditeur, a gente nunca veremos nos como aqueles que receberam a graça. on ne se verra jamais comme ceux qui ont reçu la grâce. A graça La grâce, é algo que Deus me deu c'est quelque chose que Dieu m'a donné e eu não merecia. et je ne le méritais pas. Por mérito, Par mérite, eu tinha direito ao inferno, j'avais le droit à l'enfer. mas pela graça Deus me deu o céu. Mais par la grâce, Dieu m'a donné le ciel. É por isso que eu não falo para os irmãos, Et c'est pour ça que je dis pas eu à não mes falo. sœurs, Já falei, mas eu não falo mais não. j'ai déjà dit, mais maintenant je Fica tranquilo que Deus vai dar algo melhor, que Deus vai dar algo que você merece. reste tranquille parce que Dieu il va te donner quelque chose que tu Eu não mérites. falo isso não, Moi je le dis pas, hein. nem para você nem para Ni mim. pour toi ni pour moi. Eu não quero que Deus me dê nada que eu mereço. Je ne veux pas que Dieu me donne quelque chose que je mérite. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Porque se Ele dá o que segundo mereço, eu tô perdido, é Parce que s'il inferno. me donne ce que je mérite, je suis perdu et j'ai l'enfer. Não há ninguém bom Il n'y a personne de bon que Deus possa te dar algo que Dieu puisse te donner quelque porque chose você merece. parce que tu mérites. Deus nos dá Dieu nous donne porque Ele nos ama parce qu'il nous aime. e Ele nos dá por causa da sua graça. Et il nous donne à cause de sa grâce.
Porque se você e eu formos achando aqueles que merecem, Parce que si toi et moi, on croit qu'on le mérite, olha a nossa oração. regarde notre prière. Senhor, Seigneur, eu oro 3 vezes o dia, je prie 3 fois par jour, eu jejuo, je jeûne, dou o meu dízimo. je donne ma dîme. Eu não sou como esse pecador. Je ne suis pas comme ce pécheur. Estava publicando de joelho, falando: Senhor, miserável homem que sou. Et là, il était en train de prier, Seigneur, je suis misérable. Vamos ler esse texto? On va lire ce texte. Mateus 28. Matthieu 28. Eu acho que é, não, ou não. Peraí. Não. É o publicano, a oração do publicano e do fariseu e publicano. C'est la prière du pharisien et du publicain. Me deu um branco aqui. Aqui não estava, mas... Lucas 18, desculpa. Ah, donc c'est en Luc Obrigado, Samuca. 18. Lucas 18, 18:9. Luc 18, verset 9. Vamos lá. E disse também essa parábola: uns confiam em si mesmo, crendo que já eram justos e desprezavam os outros. Todos aqueles que confiam em si mesmo, eles se veem na qualidade de credor. Tous ceux qui ont confiance en eux-mêmes, ils se voient comme un créditeur. Aí geralmente quem se vê numa qualidade de credor, ele despreza os outros. Et généralement, ceux qui se voient comme un créditeur, ils méprisent les autres. Porque ele vai falar assim: ele não merece, eu mereço. Parce qu'il va dire, ah non, mais il mérite pas, moi je mérite. Ele não merece, eu mereço. Non, il mérite pas, moi Tô je todo dia na mérite. igreja, Je suis tous les jours à l'église, faço a obra de je Deus, fais l'œuvre de Dieu, tenho uma vida de j'ai santidade. une vie de sainteté. Deixa eu te dizer uma coisa: você não faz isso para merecer alguma coisa. Laissez-moi te dire quelque chose. Tu fais pas tout ça pour mériter Você quelque faz chose. isso porque você se tornou outra pessoa. Tu fais ça parce que tu es devenu une nouvelle personne. Eu vou repetir, você não entendeu. Et je vais le répéter parce que t'as pas Você não faz isso para merecer alguma coisa. Tu ne fais pas ça pour mériter quelque chose. Eu e você fazemos isso porque nos tornamos outra pessoa. Toi et moi, nous faisons cela parce que nous devenons une autre personne. Tudo que recebemos, Tout ce que nous recevons, mesmo fazendo certo, même en faisant les choses conforme bien, a Bíblia nos diz, selon ce que la Bible nous dit, recebemos ainda nous recevons encore pela graça, par la grâce. porque seremos eternos Parce devedores. que nous serons des éternels débiteurs. Olha o comportamento das pessoas que se veem como credores e as pessoas que se veem como devedores. Regardez la différence entre les personnes qui se trouvent créditeurs Vamos lá. et celles qui sont débiteurs. 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: de pé, de pé. O cara é tão soberbo que não consegue nem ficar de joelho. E não estou dizendo que pessoas não orem de pé, amém? Le pharisien, il s'est même pas mis à genoux, il était debout. Il avait tellement d'orgueil qu'il était debout. Ça veut pas dire que si vous priez debout, vous êtes comme ça. De repente você está numa idade já avançada, como o diácono Beto, não consegue ficar de joelho mais. Peut-être que irmão. tu as déjà eu un certain âge, comme le diacre Beto, et du coup, tu n'arrives pas à te mettre à genoux. A idade bate, né, irmão? Je comprends, hein. Là j'arrive. Ô, diácono, você me ama, né? Você sabe que eu também te amo. Tu m'aimes, hein. Je sais que je t'aime aussi. Non, tu sais que je t'aime aussi. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Já o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus disse que este
desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Presta atenção. Prêtez attention. O credor nunca se coloca numa condição de humilde. Le créditeur, il se met jamais dans une condition d'humble. Ele sempre se coloca numa condição de soberbo. Il se met toujours dans une position de orgueilleux. Então eu entendo que, Alors je comprends que, guarde isso que eu quero que você leve isso para sua mente. gardez ça parce que j'aimerais que vous le gardiez dans votre cœur. Que quando eu tenho essa mentalidade de quem eu sou, Que lorsque j'ai cette mentalité de qui je suis, eu posso ter a ajuda de Deus. je peux avoir l'aide de Dieu. Porque se eu não tenho essa mentalidade Parce que si j'ai pas cette mentalité, que eu sou devedor de Deus, que je suis débiteur de eu Dieu, não aceitarei je ne vais pas accepter tudo que virá sobre a minha vida. tout ce qui va venir sur ma vie. Ai, pastor, eu não quero luta. Ah, pasteur, moi je veux pas de lutte. Hein. Mas você quer vitória. Como você quer ter vitória sem ter luta? Mais tu veux des victoires. Comment tu vas avoir la victoire sans avoir de lutte? Então para de pedir vitória. Alors arrête de demander la victoire. Tô pensando, viu, pastor? Ah, je suis en train de Depois penser. das lutas que eu tô passando. Après les luttes que je vis, Mas desculpe, mesmo que você não pedir, vai vir. mais pardonne-moi, même si tu demandes pas, Sabe ça va por quê? venir. Porque você está num mundo onde você precisa lutar. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans un monde où tu as besoin de lutter. Essa geração que nós estamos vivendo Cette génération dans laquelle nous é a vivons, geração mais fácil para escravizar. c'est la génération la plus facile Muito fácil para escravizar. de mettre en Estava esclavage. falando ontem com os diáconos que a gente estava sentado ali. J'étais en train de parler hier avec les diacres. Sabe por quê? Est-ce que vous savez pourquoi? Porque a nossa geração, Parce que notre génération, se tiver um pão s'il y a un pain e uma chave, et une clé, e a nossa geração estiver presa, et notre génération ela não elle vai est na chave. emprisonnée, elle va pas aller vers la clé. ela vai no pão. Elle va aller dans le pain. Por quê? Pourquoi? Porque a minha preocupação é se alimentar. Parce que ma préoccupation, c'est de m'alimenter. Se eu pegar a chave, Si je prends la clé, eu vou ter liberdade. je vais avoir la liberté. Aí eu vou ter que trabalhar, Et du coup, je vais devoir correr travailler, risco, prendre des risques. vou ter que suar para correr atrás do pão. Je vais devoir transpirer pour ficar courir preso aqui. derrière le pain. Vou ficar preso aqui? Et je vais rester emprisonné. Tem problema de eu estar preso? Il n'y a pas de problème que je Contanto sois que eu tenha emprisonné. pão. Tant que j'ai le pain. Contanto que satisfaça as minhas necessidades. Tant que mes besoins sont satisfaits. É por isso que a gente não se livra do pecado. Et c'est pour ça qu'on ne se délivre pas du A gente péché. tem a chave, que é o Espírito Santo, On a la clé qui est le Saint-Esprit, mas a gente prefere o pecado porque o pecado satisfaz. mais on préfère le péché parce que le péché, il assouvit nos désirs. Foi todo mundo embora, Espírito Santo. Saint-Esprit, il y a tout le monde qui est parti. Uma geração que não entende Une génération qui ne comprend pas que viver a vida tem risco, que vivre une vie, ça contient des risques. que para desfrutar da liberdade tem que lutar, Que pour pouvoir goûter à la liberté, il faut lutter. que para desfrutar da liberdade tem que ir à frente, correr risco. Parce que pour goûter à la liberté, on doit Não aller vai ser au-delà, fácil não, prendre des risques et ce sera pas facile. mas não tem uma coisa melhor do que ser livre. Mais il n'y a rien de mieux que d'être libre. Não tem uma coisa melhor do que ser Il livre. n'y a rien de mieux que d'être libre. Há pessoas que em 2 séculos atrás Il y a des personnes, il y a 2 siècles en arrière, eles preferiam pular no mar como escravos, eles preferiam pular no mar e morrer, il y a des esclaves qui préféraient sauter à la mer dizendo uma et frase: en disant une phrase. a pior dor La plus grande douleur, não é a dor da morte, c'est pas la douleur de la é a mort, dor da escravidão. c'est la douleur de l'esclavage. Eu prefiro morrer Je préfère mourir do que viver escravo. que vivre esclave. Eu prefiro pular, Je préfère sauter, correr o risco de tentar nadar e morrer tentando nadar, prendre le risque d'essayer de nager et mourir en essayant de nager, do que ficar dentro desse navio que de rester dans ce em navire segurança, en sécurité, mas escravo. mais esclave. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice. Para a gente correr. Bem-aventurados os misericordiosos. Bienventurés les miséricordieux. Misericordiosos. Les miséricordieux. Versículo
7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Fala, misericórdia Dit miséricorde, é Deus nos tratando c'est lorsque Dieu nous traite como nós merecemos. comme nous méritons. Não, Deus não nos tratando, desculpa. Pardon. Deus não nos tratando Pardon. Quand Dieu ne nous traite pas como nós merecemos. comme nous le méritons. Isso chama misericórdia. Et c'est ça la miséricorde. É Deus não nos tratar C'est lorsque Dieu ne nous traite pas como nós merecemos. comme nous le méritons. E Deus está dizendo o seguinte: Et Dieu, il dit cette chose. quer que eu trate você Tu veux que je te traite como você não merece? comme tu ne le mérites pas, Trate os outros traite les autres como ele não merecia. comme ils ne le mériteraient pas Por aussi. isso que a oração do Pai Nosso é: Et c'est pour ça que la prière du Notre Père, c'est perdoa-os, Pai. pardonne-les, Père, Ou me perdoa. ou pardonne-moi, Assim como nós temos perdoados ainsi comme nous pardonnons aos que têm nos ofendido. à ceux qui nous ont offensés. O que me ofendeu, Celui qui m'a offendu, de certo modo, humanamente dizendo, d'une certaine façon, humainement parlant, não merecia ser perdoado. ne méritait pas d'être pardonné. Não pediu perdão. Elle n'a pas demandé pardon. Fez aquilo porque Elle a quis. fait ça parce qu'il Foi voulait. maldade mesmo do coração C'était dele. vraiment de la méchanceté de son cœur. Mas se você for misericordioso, Mais si tu es miséricordieux, der o perdão para ele, tu lui donnes le pardon, você alcançará também o perdão de Deus. tu atteindras aussi le pardon de Dieu. Misericórdia. C'est ça la miséricorde. Você dar a misericórdia a alguém, Quand tu donnes la miséricorde à quelqu'un para alguém que não merece. qui ne mérite pas. E olha que o texto que é tremendo, eu amo, a sequência é lógica, tudo tem sentido. Et j'aime ce texte parce que la séquence, elle est logique et tout a un sens. Bem-aventurados misericordiosos, Heureux les miséricordieux, porque eles também alcançarão misericórdia. De Car- quem? De Deus. car ils obtiendront la miséricorde de qui? De Dieu. Da mesma maneira que você age com aquele De la même façon que tu agis avec cette que personne foi injusto com você, qui a été injuste envers toi, Deus vai agir com você. Dieu va agir Porque avec toi. todo momento nós somos injustos com Deus. Parce qu'à tout instant, nous sommes injustes envers A Dieu. não ser que você ache que você é um fariseu, aí tudo bem. Aí você fala, eu oro, dízimo, não sou como aquele lá, e tudo bem. Même si tu crois que tu es un pharisien, alors, sauf si tu crois que tu es un pharisien, ouais, je donne mon dîme, ma dîme, je prie. Je suis pas comme celui à côté. Todo momento nós somos injustos com Deus. À tout instant, nous sommes injustes envers Dieu. Eu vou dar um exemplo muito claro. Et je vais vous donner un exemple très clair. Muito claro. Très clair. Talvez alguns se enquadrem, outros não. Peut-être certains vont se reconnaître et d'autres non. Há poucas pessoas que... Muitas até agradecem a comida, Il y a peu de personnes, enfin, il y en a quand même beaucoup qui remercient agradecem o pour l'aliment, trabalho, remercient pour son travail, agradecem pela vida, remercient pour la vie, agradecem pelo ar que respira. remercient pour l'air qu'il respire, De vez em quando, mas agradece. de temps en temps, mais remercient. Mas em muitas e poucas vezes ela agradece pela salvação que ela recebeu não merecendo. Mais très peu de fois, on remercie pour le salut, on remercie pour le salut que nous avons reçu, même sans le mériter. Talvez é porque a gente não sabe o valor que foi a salvação para nós. Et c'est peut-être parce qu'on ne sait pas la valeur que le salut il a eu O pour que nous. custou para Deus Qu'est-ce que ça a coûté pour Dieu entregar o seu filho. de donner son Fils. O que eu estou ensinando para vocês nesta manhã Et ce que je vous enseigne ce matin, é ser um cristão. c'est d'être des chrétiens. É ser como Cristo. C'est d'être comme Christ. Olha na vida de Cristo, durante os seus 33 anos, ele nos ensinou a viver, Regardez la vie de Christ. Durant ces 33 ans, il nous a enseigné à vivre, a ter um comportamento. à avoir un E comportement. todo comportamento que ele está me dizendo para eu vou ter uma consequência boa. Et tout comportement qu'il m'a dit d'avoir va avoir une bonne conséquence. Albert Einstein dizia: Albert Einstein, il disait, tenha atitudes ricas aie des attitudes riches para não ter resultados pobres. pour ne pas avoir des résultats pauvres. Versículo 8. Verset 8. Bem-aventurados limpos de coração, Heureux ceux qui ont le cœur pur, porque eles verão a Deus. car ils verront Dieu.
Que lógica esse texto. Não tem texto mais lógico que esse. Ce texte, il est tellement logique, il n'y a pas un texte plus beau que Não celui-là. tem como chegar a Deus Tu ne peux pas aller face à Dieu se não tiver um coração limpo. si tu n'as pas le cœur pur. Diga, coração limpo, Dis avec moi, un cœur pur. eu posso ver Deus. Avec un cœur pur, je peux voir Dieu. Tem gente que fala assim, eu vou pro monte, Il y a des personnes qui disent, ah, je vais sur la montagne, ficar 3 meses lá, je vais rester 3 mois là-bas, jejuando, je vais jeûner, orando, je vais prier, e Deus vai aparecer para mim. et Dieu va apparaître pour moi. Aí Deus fala, legal, Et là, Dieu il dit, bah, quando cool. seu coração estiver limpo. Quand ton cœur il sera pur. Nossos corações são carregados de coisas. Nos cœurs sont chargés de choses. Nossos corações são carregados de maus sentimentos. Nos cœurs sont chargés de mauvais sentiments. Nossos corações estão carregados de maus. Nos cœurs sont chargés de mal. Nossos corações estão carregados de pensamentos maus. Nos cœurs sont chargés de pensées mauvaises. Foi por isso que o salmista dizia: Et c'est pour ça que le psalmiste eu il a dit, escondi a tua palavra no meu coração. j'ai caché ta parole dans mon cœur. O que eu preciso entender, Ce que j'ai besoin de comprendre, eu preciso limpar o meu coração. c'est que je dois nettoyer mon cœur. Há um texto que Jesus diz, ele é muito tremendo sobre isso. Il y a un texte que Jésus il dit, c'est João tellement 14:30. puissant. Jean 14:30. Ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, Satanás, e nada tem em mim. Presta atenção. Prêtez attention. Ele está dizendo, nada Il a dit, il n'a rien tem em mim. en moi. Ele não disse, eu não tenho nada com ele. Il n'a pas dit, je n'ai rien avec lui. Ele está dizendo, nada Il, tem em mim. il dit, il n'a rien en moi. Ele não tem nada dele em mim. Il n'a rien de lui en moi. Meu coração está puro. Mon cœur est pur. Olha que Jesus está dizendo. Regarde ce que Jésus il dit. Jesus tinha um coração puro, por isso que ele via Deus. Jésus avait un cœur pur et c'est pour ça qu'il voyait Dieu. O que nós precisamos entender Et ce que nous avons besoin de comprendre, que um segredo para ver Deus c'est que le secret pour voir Dieu, é purificar o coração. c'est de purifier son cœur. O coração purificado Un cœur purifié me dará uma condição de enxergar a Deus. me donne la condition de voir Dieu. É por isso que Deus buscar-me-eis Et c'est pour ça que Dieu dit, e me cherchez-moi achareis et vous me trouverez quando me buscardes quand vous me de chercherez todo o coração. de tout votre cœur. E talvez eu vou pôr aqui de todo o coração Et peut-être que de tout votre cœur limpo. pur, nettoyé. A maioria das nossas atitudes La majorité de nos attitudes, estão carregadas elles sont dos chargées maus sentimentos de mauvais sentiments ou de sentimentos provenientes de uma vida que nós levamos anteriormente. ou de sentiments qui provenaient d'une vie qu'on a vécue antérieurement. O limpo de coração sabe o que a graça o que a graça pode fazer por ele. Celui qui a le cœur nettoyé, qui a le cœur pur, il sait ce que la grâce peut faire pour lui. O limpo de coração, Celui qui a le cœur ele não tem pur, uma própria autoimagem. il n'a pas sa propre image. Ele já limpou a imagem negativa que ele tinha a respeito dele, Il a déjà nettoyé, enlevé l'image négative qu'il avait de lui-même, do próximo. de son prochain. E agora ele tem a imagem do que Deus diz a respeito Et dele. maintenant, il a l'image de ce que Dieu dit à son sujet. Se nosso coração não estiver puro, limpo, Si notre cœur n'est pas pur et nettoyé, as nossas atitudes serão segundo o que está dentro do nosso coração. nos attitudes, elles vont être selon ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. É por isso que Moisés Et c'est pour ça que Moïse é um exemplo disso. est un exemple de ça. Moisés, ele poderia crer no Deus de Israel, Moïse, il pouvait croire dans le Dieu d'Israël. mas a sua educação Mais son éducation era uma educação egípcia. était une éducation égyptienne. Seu coração estava contaminado pela cultura egípcia. Son cœur était contaminé par la culture égyptienne. Não adianta eu ter uma mente Ça ne sert à rien d'avoir une que pensée crê em Deus
qui croit en Dieu, mas um coração contaminado com uma cultura terrena. mais un cœur contaminé par une culture terrestre. Porque as minhas atitudes serão não como eu penso somente, Parce que mes attitudes seront pas seulement comme je pense, mas como está o meu coração. mais comme aime mon cœur. E porque hoje o que mais as pessoas tentam contaminar o nosso coração? Et pourquoi aujourd'hui ce que les personnes elles essayent de contaminer, c'est Com le cœur, sentimentos. avec des sentiments. Porque as nossas atitudes Parce que nos attitudes e as nossas escolhas et nos choix serão seront baseados como está o meu coração. basés sur comment se trouvent nos cœurs. Pode ver, o coração de uma criança é um coração limpo, puro. Tu peux voir le cœur d'un enfant, c'est un Sim ou cœur não? nettoyé, pur. Se você colocar uma criança para assistir um desenho, Si tu regardes un enfant pour voir un dessin, enfin, si tu tem vois o un enfant pour voir bandido un e tem o dessin, super-herói. Quem ela vai querer il y a ser? un bandit, un super-héros, il va vouloir être Sempre qui? o super-herói. Toujours le super-héros. Nunca o bandido. Il va jamais vouloir être le bandit. Hoje tem séries, filmes fazendo com que as pessoas se apaixonem pelo bandido. Aujourd'hui, il y a des séries, des films qui font en sorte que les La personnes, Casa de Papel. aiment Fica torcendo pelo bandido. faire les bandits. Tu vas Porque o teu coração está contaminado. Eu nem vi. Tu Não vai vi être um filme da série. pour le bandit parce que ton cœur il est contaminé. Moi, j'ai pas vu La Casa de Papel par exemple. Torcendo pro bandido. Parce que du coup, tu Coração penses quoi? contaminado. Ah, je veux que le bandit réussisse. Quem Ton é cœur, il est certo não contaminé. tem mais valor, irmão. Ce qui est juste n'a plus de valeur. Quem faz as coisas corretas não tem mais graça. Ceux qui font les choses É como, bien. é como começou Velozes e plus- Furiosos. Todo mundo torcia por Vin Diesel. Ah, voilà. C'est comme O quand il y avait Fast bandido, and irmão. Furious, tout le monde était pour. Eles Vin mudaram Diesel. agora, né? Maintenant, ils ont changé. Porque agora ele não tá mais como bandido. Agora ele tá defendendo o caos, ajudando o governo e tudo. Parce que maintenant, il c'est plus un bandit. Maintenant, il aide le gouvernement, etc. Mas você tá vendo com uma pessoa que não é puro de coração, Mais tu vois, une personne qui n'a pas le cœur pur, não consegue ver isso. elle n'arrive pas à voir ça. Nos nossos dias, De nos jours, no meio cristão, dans le milieu chrétien, super-heróis les super-héros é aqueles que querem viver uma vida santa, irmão. sont ceux qui veulent vivre une vie de sainteté. A gente não se identifica com aqueles que são igual a nós quando nós somos pecadores. On ne s'identifie pas aux personnes qui ne sont pas comme A nous gente quand on deveria se est pécheurs, pardon. A gente deveria se identificar com aqueles que estão mais à frente de nós, On devrait s'identifier aux personnes qui sont encore au-delà de nous, para sermos como ele. pour qu'on soit comme eux. Coração limpo. Un cœur Diga comigo, nettoyé. coração limpo. Répète avec moi, un cœur nettoyé. Repita de novo, coração limpo, Répète à nouveau, un cœur nettoyé. mente transformada. Et des pensées transformées. Fala, mente transformada Répète, des pensées transformées não se vê como escravo. ne se voient pas comme un esclave. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, já vou terminar. Verset 9. Heureux sont ceux qui procurent la paix, Porque eles serão chamados de filhos de Deus. car ils seront appelés de fils de Dieu. Diga, pacificadores. Répète, ceux qui procurent la paix. Pacificadores é aqueles que amam a paz. C'est ceux qui procurent, ils aiment la paix. Pacificadores são aqueles que conseguem mostrar Les pacificateurs, ce sont ceux qui arrivent à montrer que cooperar que coopérer, é melhor do que brigar e competir. c'est mieux que de se disputer et être en compétition. Nós, como cristãos, Nous, comme chrétiens, o que a gente tem que ensinar às pessoas, ce qu'on doit enseigner les personnes, que melhor do que brigar que ce qui est mieux que d'avoir des e disputes competir et d'avoir de la é compétition, cooperar. c'est de coopérer. Porque a gente entende que pacificar, paz, o que mais Jesus desejou dar para nós é paz. Ce que Jésus nous donne le plus, c'est la paix. Só que a gente não entendeu o que é paz. Mais on n'a pas compris qu'est-ce que c'était la paix. Porque o conceito de paz que nós temos é a paz do mundo. Parce que le concept de paix que nous avons, c'est celle du monde. E a paz do mundo é a ausência de guerra. Et la paix du monde, c'est l'absence de guerre. Só que a paz do mundo é uma paz errada. Sauf que la paix du monde, c'est une mauvaise paix. Porque a ausência de guerra não é paz. Parce que l'absence de guerre, c'est pas la paix. A ausência de guerra é trégua. L'absence de guerre, c'est une trêve. O cara quando faz, ó, eu me rendo, trégua.
Quand un homme il se dit ah je me rends, je fais une trêve. Mas ele está com ódio do outro. Mais il a la haine contre l'autre. Mas ele sabe que não pode vencer o outro. Então é melhor se entregar, irmão. Mais il sait qu'il peut pas le vaincre, alors il se rend. Então não tem paz no coração do cara. Donc il a pas la paix dans son cœur. Tem trégua. Il a la trêve. A hora que eu me recompor, eu mato ele. Quand je vais me récupérer, je vais le tuer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? A paz é um sentimento que vem de Deus. La paix est un sentiment qui vient de Dieu. Vou repetir. A paz é um sentimento que vem de Deus. Je vais répéter, la paix est un sentiment qui vient de Dieu. Que me faz entender. Et qui me fait comprendre. Se é que eu posso dizer sentimento. Acho que não é legal o sentimento. A paz... La paix, c'est pas un sentiment. La paix, c'est... É um ensinamento que vem de Deus. Un enseignement qui vient de Dieu. Que eu preciso ter um comportamento. Que j'ai besoin d'avoir un comportement. Mesmo sabendo. Même en sachant. Que eu tenho direito. Que j'ai le droit. Estava falando esses dias. Tem um diácono da nossa igreja que eu estava com ele e ele estava resolvendo um problema de família. Donc j'étais ces jours-ci avec un diacre de l'église qui était en train de résoudre un problème de famille. Ele foi o mediador da família dele porque a família dele estava em guerra por causa de uma casa. Et il a été médiateur de sa famille parce qu'ils étaient en guerre à cause d'une maison. E eu estava olhando para ele e isso foi até uma das coisas que me inspirou também a ministrar esse texto. Et puis j'étais en train de le regarder, et puis c'est même un des faits qui m'a inspiré à ministrer ce texte. Ele estava mediando a situação, mas a família brigando. Parce qu'il était médiateur de la situation, puis sa famille, elle était e era a família dele. De se disputer, puis c'était sa mas famille. Ele se colocou numa condição de quê? Mais pacificador. Il s'est mis dans une condition de quoi? De pacificateur. Vamos cooperar. On va coopérer. Ao invés de brigar. Au lieu de se disputer. E disputar. Et de se disputer. Pacificador é isso. Et c'est ça un pacificateur. Mesmo sabendo que tem partes da família dele ali envolvida. Même en sachant qu'il y a c'est une partie de sa famille. Ele vai querer ser justo. Il va vouloir être juste. O problema de nós não queremos paz é que a gente sempre acha que tem direito. Le problème qu'on veut pas la paix, c'est parce qu'on pense qu'on a toujours le droit. E mesmo que a gente tenha direito. Et même si on a le droit. A gente quer cobrar o direito. On veut demander ce droit-là. Cobre o direito. On le demande ce droit. E perca a paz. Et du coup, on perd la paix. Depois não pede para Deus me dar paz. Et après, demande pas à Dieu. Ele vai falar, abre mão do direito. Parce qu'il va te dire, abandonne ton droit. Às vezes é necessário abrir mão do direito para ter paz. Parfois, c'est nécessaire d'abandonner son droit pour avoir Jesus la paix. foi assim. Jésus, il a fait Jesus ça. fez assim. Jésus, il a fait ça. Aí quer ter o direito, legal, tenha direito, não tem nenhum problema. Tu vas avoir le droit, il y a pas de problème. Aliás, você está no teu direito. Et t'es dans ton droit d'avoir ce Você droit. só não vai estar no direito de ter paz. Mais tu n'auras pas le droit d'avoir la paix. Porque você acha que o teu direito é mais importante que a tua paz, então. Parce que tu crois que ton droit é o teu entendimento. est plus important que ta paix. C'est ta compréhension. Vocês estão aqui ou não? Est-ce que vous êtes ici ou pas? Paz não é ausência de guerra. La paix n'est pas l'absence de guerre. Segundo a mentalidade do mundo, paz selon la mentalité du é a monde, la ausência paix, de trégua. c'est l'absence de trêve. Se todo mundo quer brigar com você, tout le monde veut se disputer avec toi, por causa do direito que é teu, à cause d'un droit qui t'appartient, e você fala, não, eu vou abrir direito para ficar para você. et tu dis, ah, ben, j'en veux pas, tu peux garder. Ter paz, quer ter paz. Moi, je veux avoir la paix. Você vê aquela toalha, aquele negócio jogado lá, aí você fala, não, tá certo, limpei a casa inteira, o dia inteiro, e você vem aqui. Tu vois le linge et tu dis, non, je vais pas m'embrouiller. E começa aquela discussão, você podia só falar, ó, tô pegando aqui, mas não era para estar aqui. Tu commences à t'embrouiller, tu dis, mais j'ai nettoyé la maison et puis il y a ça par terre. Non. Começou uma guerra por causa de uma toalha fora do lugar. Il faut que tu dises les choses, mais avec une façon de dire. Parce chinelo fora. Il y a une embrouille juste à cause d'un linge ou d'une chaussure qui n'est pas à la bonne place. Quanto vale a paz para você? Combien vaut la paix pour toi? Às vezes todo mundo quer brigar. Parfois tout le monde veut se disputer. Você fala, não, eu vou dar uma saidinha, eu quero paz. Et tu dis, bah non, moi je vais sortir, j'ai besoin de paix.
Preste atenção. Prête attention. Quero que grave bem isso na sua mente. J'aimerais que tu graves ça dans tes pensées. É importante ser justo, sim ou não? C'est important d'être juste, oui ou non? Mas justiça não traz paz. Mais la justice n'amène pas la paix. A justiça é importante, mas a justiça não traz paz. La justice est importante. Quer um mais exemplo? Elle n'amène pas la Tá paix. dois caras aqui. Quem tem direito? Tu veux un exemple? Um deles vai sair bravo. Il y a deux hommes ici. Qui a le droit? Dans les deux, là, il y aura quelqu'un qui va sortir énervé. Não venha primeiro a justiça para depois vir a paz. Il n'y aura pas d'abord la justice pour que tu aies la No paix. cristianismo, não. Dans le christianisme, non. O mundo fala, não, tem que fazer justiça para ter paz. Não, tem que fazer justiça para ter trégua. Tu dois pas faire la Os justice dois pour querem avoir la brigar. paix. Tu fais la justice pour avoir une trêve. Puisque les deux, ils veulent se disputer. Primeiro vem a paz En premier, il y a la paix para fazer a verdadeira justiça de Deus. pour que tu fasses la véritable justice de Dieu. Diga, primeiro é a paz. Dis, en premier, il y a la paix. Diga, a paz é um comportamento Dis, la paix est un comportement que vem de Deus. qui vient de Dieu. E é com ela que vem a verdadeira justiça de Et Deus. c'est avec elle que vient la véritable justice de Dieu. Amém? Amen. Vamos encerrar agora nesse último. Não vai dar para me pregar todos por causa do horário. On va terminer avec ce dernier. Je ne vais pas pouvoir tout faire à cause de l'horaire. Jesus disse assim, ó, que é importante. A questão dos pacificadores. Ce qui est important, c'est la question des pacificateurs. Eu não consigo ser um pacificador sem que eu mesmo seja uma pessoa de paz. Je n'arrive pas à être un pacificateur sans que je sois moi-même une personne Eu de preciso ter paix. paz. J'ai besoin d'avoir la paix. O pacificador não só resolve problema de brigas, Le pacificateur, il résout discussões. pas seulement des problèmes de disputes, de O discussions. pacificador consegue trazer paz para aquele que está em desespero no momento das suas faltas. Il arrive à apporter de la paix dans un moment de désespoir pour celui qui est dans cet état-là. O mundo está vivendo uma pandemia. Le monde est en train de vivre une pandémie Milhares e milhares de pessoas morrendo. où des milliers et des milliers de personnes sont en train de mourir. Milhares de pessoas perdendo seus negócios, seus trabalhos, seus empregos. Des milliers et des milliers de personnes qui perdent leur entreprise, leur travail, Suas economias. leurs économies. O pacificador vai dizer: Le pacificateur, il va dire, fique em paz. reste en paix. Deus nos ensinou Dieu nous a que enseigné no mundo teremos aflição, que dans le monde, nous aurons des mas tem afflictions. de bom ânimo, eu venci. Mais prenez courage, j'ai vaincu. Há um texto na Bíblia, em João 16:33, que diz assim: Il y a un texte dans la Bible en Jean 23, 33. eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Presta atenção. Jesus só disse isso para que você tivesse paz. Jésus, il a dit ça seulement pour que toi, tu aies la paix. Olha o que está dizendo. Tenho vos dito isso para que em mim tenha paz. Je vous dis cela pour qu'en moi, vous ayez la paix. Fala, em mim. Dis, en moi, Em Jesus. en Jésus. Presta atenção. Prêtez attention. A tua paz Ta paix não está na ausência de guerra. n'est pas dans l'absence de guerre. A tua paz está em Jesus. Ta paix est en Jésus. A tua paz Ta paix não está em tudo, está sob controle. n'est pas lorsque tout est sous contrôle. A tua paz está em Jesus. Ta paix est en Jésus. A tua paz Ta paix não está em tudo dando certo para você. n'est pas lorsque tout est OK pour toi. A tua paz Ta paix tem que estar em Jesus. doit être en Jésus. É por isso que ele disse, Et c'est pour cela qu'il João dit, 14:27, en Jean 14, 27, deixo-vos a minha paz. je vous laisse ma paix. A minha paz vos dou. Je vous donne ma paix. Não vou lá dou como o mundo dá. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. E ele continua, não turbe vosso coração, Il dit, n'endurcissez pas votre cœur nem se atemorize, nem tenha muito medo. et n'ayez pas crainte. Talvez esse versículo é o que mais nós precisamos nos dias de hoje. Et peut-être que ce verset, c'est celui dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. É ter paz em Cristo, C'est d'avoir la paix en Christ não deixar o nosso coração ficar turbado, et ne pas laisser preocupado notre cœur être e perturbé, nem préoccupé amedrontado. et ni avec la peur. Preste atenção. Prêtez attention. Pessoas que hoje não estarão perturbadas Des personnes qui aujourd'hui ne sont pas e perturbées nem amedrontadas, et qui n'auront pas peur, é que a sua paz está em Cristo. c'est parce que leur paix est en Christ.
Eu quero que você feche seus olhos no teu lugar. J'aimerais que tu fermes tes yeux à ta place. Não vou conseguir falar de todos. Je vais pas réussir à parler de tout. Mas o texto diz, Mais le texte dit, da palavra de Deus, la parole de Dieu, que nós precisamos viver que nous avons besoin de vivre como Cristo viveu. comme Christ a vécu. E Jesus estava sentado com seus discípulos. Et Jésus était assis avec ses disciples. Ele não estava dizendo para uma multidão no mundo. Il ne disait pas à une multitude dans le monde. Ele estava dizendo para aqueles que já andavam, caminhavam com ele. Il disait à ceux qui marchaient avec lui. E talvez o que eu e você precisamos nesses dias Et peut-être que toi et moi, nous avons besoin ces jours, é caminhar dessa maneira. c'est de marcher de cette façon. É caminhar da maneira que Jesus caminhou. C'est de marcher de la façon dont Jésus il a marché. Eu sei que não é falso, Et je, ou não é fácil, et je sais que c'est pas facile. mas todo profeta falso Mais tout faux prophète sempre apresentará caminhos fáceis. va toujours vous présenter des chemins faciles. Facilidade, rapidez, De la facilité, de la rapidité, sem cruz, sem renúncia. sans croix, sans renoncement. Mas Jesus está te dizendo nesta manhã, Mais Jésus, il te dit ce matin, meu caminho mon, é possível mon chemin est possible se você renunciar si tu renonces e querer viver como eu quero que você viva. et tu vis comme je veux que tu vives. Se eu e você Si toi et moi, não podemos viver segundo o que a Bíblia nos ensina, nous ne pouvons pas vivre selon ce que la Bible nous enseigne, como a gente vai viver? E pelo que nós vamos viver? comment allons-nous vivre et pourquoi nous allons vivre? Você e eu podemos escolher, tem dois estilos de vida. Toi et moi, nous avons le choix entre deux styles de vie. A vida que o mundo nos oferece, La vie que le monde nous offre, a vida popular, la vie populaire, fácil, confortável, facile, confortable, ou a vida que Jesus nos oferece, ou la vie que Jésus nous offre, que o caminho é estreito, où le chemin est étroit, da autonegação. on doit se nier à soi-même. Só assim nós alcançaremos o caminho que verdadeiramente Jesus nos traçou. Et il n'y a que comme ça que nous allons atteindre le chemin que Jésus a tracé pour nous. Vivemos em tempos difíceis. Nous vivons des moments difficiles, Pessoas que estão clausuradas, confinadas. des personnes qui sont confinées, Isso traz irritabilidade para elas. et ça les irrite. Traz um comportamento agressivo. Ça leur amène un comportement agressif. Se tornam intolerantes umas com as outras. Ils deviennent intolérants les uns avec les autres, Incompreensíveis. incompréhensifs. O que nós estamos vivendo Et ce que nous vivons, é para gerar comportamentos totalmente contrários a esses que eu te disse. c'est pour générer des comportements totalement différents de ceux que je vous ai dit. Mas o que eu e você precisamos entender, Mais ce que toi et moi, nous avons besoin de comprendre, que o lugar onde nós estamos, c'est que l'endroit où nous sommes, a maneira como estamos vivendo, la manière dont nous vivons, não pode determinar quem nós somos. ne peut pas déterminer qui nous sommes. Porque quem nós somos Parce que qui nous sommes determinará o nosso comportamento. va déterminer notre comportement. Deus espera que nós sejamos sal Dieu attend que nous soyons les sels para essa terra. pour cette terre. Deus espera que nós sejamos luz para essa terra. Dieu attend de nous que nous soyons la E lumière é por pour isso cette que eu terre. oro nesta manhã, Et c'est pour cela que je prie ce para que matin, você consiga viver tudo isso na sua vida. pour que tu arrives à vivre tout cela dans ta vie.